A história de hoje é sobre o Lu Yao, um maluco de carteirinha que depois de ser feito refém e decidir dar uma surra no sequestrador, acabou com um item que o joga direto num rolê tipo Alice in Borderland. Lá, ele tá em primeiro lugar na lista dos mais procurados, e agora tem que sobreviver a esse reality show da Dark Web. Naquela noite o alvo tava de boa no Hospital 13, mandaram ele sair sem fazer cena e soltar os reféns. O atacante, todo sério, ameaçou acabar com a vida do rapaz se alguém ousasse se meter. Perguntaram se dava pra atirar sem pegar o refém, e o atirador disse que a chance era mínima. O jovem começou a provocar o sequestrador, dizendo que o coração dele batendo forte dava uma mira melhor pro atirador, mas o sequestrador só mandou um PSU. Aí ele se moveu para trás do rapaz para se proteger do atirador, forçando as autoridades a mudar pro plano B. O refém sugeriu que o cara fechasse janelas e portas e se escondesse, ficando de olho na equipe de assalto. Apesar de mandar ele calar a boca, o sequestrador fez o que lhe foi dito. A equipe de assalto ficou chocada ao ver seus movimentos previstos, e um deles hesitou em avançar porque o sequestrador tinha um item importante. O bandido ficou irritado com a teimosia do seu oponente. Ele rapidamente descartou a ideia de que eles sabiam sobre o item que ele tinha. O refém então começou a provocá-lo por estar encurralado. Isso irritou o ladrão, que disse que podia acabar com tudo com uma bala, mas o refém calmamente apontou a localização deles. A confusão virou surpresa no rosto do sequestrador. Eles estavam num hospício. Nosso herói tinha uma doença terminal, com só 60 dias de vida, no máximo. O bandido xingou a má sorte. Aí ele disse que a escolha do refém foi péssima, e fez uma pergunta ao sequestrador. Ele perguntou sobre o item precioso que o cara escondia, e bem na hora que o ladrão desviou o olhar por um segundo, o jovem pegou um travesseiro, jogou na cara do sequestrador, depois avançou, segurando o braço armado do cara, e socou ele bem na cara. O protagonista agarrou o braço do cara, quebrou no ombro, deixando-o com dor, depois o jogou no ar e o arremessou no chão. O ladrão chamou o herói de pijama de mentiroso, mas nosso herói confirmou que seus dias estavam contados. Ele apontou como o sequestrador desperdiçou 8 minutos do seu tempo precioso. Tirou o item misterioso e perguntou se era por isso que estava sendo perseguido. O homem tentou exigir de volta, mas o jovem abriu, esperando um corpo saudável, e então algo estranho começou a acontecer. O ladrão observou incrédulo enquanto nosso herói, Lu Yao, se tornava um viajante. Vendo isso, o homem surtou, dizendo que Lu Yao causou a própria desgraça. Lu Yao o chutou na cara, dizendo que ele já era um navio afundando. Ele pegou a arma e exigiu respostas sobre a conta de outro mundo, apontando a arma para a cabeça do seu informante. Sob pressão, o cara abriu o bico. O mundo mudou depois da chuva de meteoros de 2050. Algumas pessoas ganharam o poder de viajar para outras dimensões para testes, voltando à Terra quando terminavam. Viajantes vitoriosos eram recompensados com coisas legais, tipo armas poderosas e remédios universais. Mas a galera normal ficou com inveja e começou a atacar os viajantes, querendo os segredos dos mundos paralelos. Descobriu-se que algo chamado contas de outro mundo, que apareciam como marcas, teletransportavam seus portadores para outros mundos, a chave para a viagem. Aqueles com esses poderes eram chamados de viajantes. Faltavam poucos segundos, e então a porta arrombou. A equipe de assalto invadiu para derrubar o atacante e salvar o refém. Mas, surpresa, era o sequestrador quem precisava ser salvo. Nosso herói tinha 1 minuto antes de teletransportar para o outro mundo. O sequestrador disse que só se podia entrar no outro mundo com as roupas do corpo e que o tempo lá era super rápido. O herói de pijama ficou chateado, já que a arma do cara teria sido útil lá. Mas Lu Yao ganharia um tempo porque o sequestrador capturado seria de interesse para o governo e os 3 anciãos. Enquanto os segundos passavam, ele começou a pensar em como o sequestrador mencionou que o primeiro teste era seguro. Mas o cara com doença terminal decidiu. Ah não ia desperdiçar seus últimos dias se preocupando, ele queria explorar realidades desconhecidas. Com isso, ele estava finalmente pronto. Depois que o sistema o detectou, criou seu personagem e o deixou na área pública. E assim, o viajante conhecido como Lu Yao fez sua grande entrada. Com seu personagem todo configurado, o protagonista agora podia checar sua ficha de personagem. Lu Yao começou a olhar em volta. A ficha de personagem era como uma janela de status, mostrando suas estatísticas e progresso no teste. O sistema explicou a ele como cada categoria representava um certo atributo. Também o apresentou a sua coluna de itens e habilidades, dizendo que ele podia carregar 30 itens na mochila para trocar ou vender na área pública. Aí ele se distraiu com alguém elogiando o equipamento verde chamado Espada Venenosa. Mas a multidão estava cética, dizendo que explodiria em testes paralelos e ninguém venderia equipamento verde por causa da pena de morte. O vendedor, exibindo a lâmina e outros itens, afirmou que eram de mundos paralelos. Ele disse que havia 4 níveis de teste: papel, paralelo, forte e o ainda não alcançado feroz, onde equipamentos azuis e verdes eram feitos. O mentiroso até afirmou que sua arma já foi empunhada por um figurão do oeste extremamente maligno. Começando o lance em 500 pontos, outros aventureiros começaram a dar lances, cada um tentando superar o outro. Isso deixou o vendedor super feliz. O golpe dele estava funcionando, mas pouco antes de fechar o negócio, o alarme máximo da área pública disparou. O sistema avisou todos os jogadores sobre uma pessoa perigosa na área antes de alertar o Departamento Supremo de Aplicação da Lei.
Os homens de armadura eram os inquisidores da Zona Segura, parte da classe forte. Seus olhos fixaram em Lu Yao, que estava rotulado como o número 1 na lista dos extremamente malignos. Ele rapidamente notou os guardas o encarando. O vendedor apavorado pegou suas coisas e fugiu, mas um dos homens de armadura plantou o pé firmemente no chão. Então ele saltou no ar, deixando o vendedor loiro horrorizado, pensando que não merecia tal punição por um pequeno golpe. Ele se virou para o protagonista, perguntando se ele era quem cometeu um crime de verdade. Nosso herói sabia que tinha que calar a boca e encontrar um lugar seguro. Lu Yao agora tinha 6 estrelas de procurado acima da cabeça por ser o número 1 no ranking dos extremamente malignos. Ou seja, todas as autoridades estariam atrás dele, visando apagar sua consciência, o que era louco, já que isso era para ser seguro. O vendedor apontou para um portal, dizendo que entrar nesse teste o tiraria temporariamente do radar das autoridades. Naquele momento, o cavaleiro se preparou antes de desferir um golpe poderoso no protagonista, que estava prestes a entrar no portal enquanto o sistema tentava explicar o conceito primeiro, mas ele não aceitou, exigindo entrada imediata. E assim, o golpe poderoso desencadeou grande destruição. O vendedor observou o impacto, intrigado. Para seu choque, não era ele quem estava sendo perseguido pelas autoridades. Por causa do ranking dos doentes na lista do mal, ele foi teletransportado para uma masmorra feroz, onde um baú de tesouro roxo o esperava após a vitória. A vida de alguém podia realmente acabar se ele fosse morto no nível feroz. E assim, o protagonista entrou no nível conhecido como Não Perturbe Se Você Morrer. O objetivo deste nível era dar as mãos aos convidados deste famoso teste de reality show de namoro e sair vivo. Lu Yao ficou chocado ao perceber que sua vida estava realmente em jogo. A multidão de repente começou a aplaudir quando um novo candidato chegou. Com um microfone na mão e luzes sobre ele, a figura dourada de cueca era o apresentador do programa. O novato ficou super confuso por ter se tornado, de alguma forma, o primeiro viajante a entrar num teste feroz. Ele foi então apresentado aos espectadores como Lu Yao da Terra. Então decidiu entrar na onda e a multidão parecia amá-lo. A figura brilhante apareceu, dizendo que o novato tinha umas surpresas selvagens guardadas antes de gritar aos patrocinadores do programa. Lu Yao estava todo ouvidos, pensando que era um programa de namoro. Ele se lembrou de ser um pegador nato na Terra. Mas aí, que pena, a doença o afastou de toda a ação com as garotas. O apresentador estava super curioso sobre esse cara estar no nível papel. Todo mundo estava animado porque era a primeira vez que um cara de nível papel entrava nesse programa de namoro intenso. Liu Yao pediu ao sistema para explicar toda a coisa de nível de força. Então explicou que a força tinha muitos ranks, com o papel sendo o mais fraco, enquanto Elite e Feroz eram os melhores do jogo. O cara ficou chocado ao perceber que seu primeiro desafio era uma masmorra hardcore com 0 vidas extras. O apresentador começou a se gabar de como a morte do humano seria a mais épica no palco, só para ser zoado como uma lâmpada queimada. Ele ficou totalmente confuso, então o cara principal explicou que ele era o único que se encaixava nessa descrição. E então pediu seu encontro, esperando sobreviver se os convidados gostassem dele. O apresentador tentou dizer que sua forma era apenas uma projeção, mas rapidamente passou a apresentar as convidadas, e então a primeira entrou desfilando. Uma dama com uma figura deslumbrante subiu ao palco. A criatura era chamada de Senhorita Lábios de Pisada Suave. Ela parecia estar afim do nosso herói, mas ele estava totalmente enojado. O apresentador disse que essa convidada estrela adorava perguntar sobre sua aparência antes de devorá-los e se alimentar do medo deles. Quando perguntado o que achava dela, o herói reuniu toda a sua coragem e elogiou os olhos dela. Então era hora de conhecer a segunda convidada. Esta era a Senhorita Pernas Caluniadoras, uma figurinha carimbada do programa que adorava botar ovos em seus encontros às cegas. Diante dessa criatura parecida com a aranha, o herói decidiu elogiar sua beleza. E então era a hora da convidada número 3. Nosso herói estava pronto para enfrentar esses 2 encontros às cegas, disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver. Então a terceira apareceu. A recordista de encontros fracassados, Senhorita Bumbum Turbinado, uma açougueira do abismo sem fim que torturou e matou muitos encontros às cegas. Enquanto ela soltava um rugido feroz, o apresentador se virou para o jovem. Ele perguntou se a terceira concorrente era realmente uma fêmea. Isso ofendeu totalmente a criatura. Ela saiu correndo do palco chorando enquanto o apresentador dizia ao cara para se acalmar ou arriscar ser expulso do programa. Lu Yao apontou como nenhuma das damas correspondia aos padrões de beleza de sua raça. O brilhante disse que havia uma, a Senhorita Preguiça, uma beleza de nível feroz e um dos 7 pecados capitais do abismo. Ele ficou super intrigado, mas, surpresa, surpresa, ninguém apareceu no palco. Então o apresentador recebeu a notícia de que a Senhorita Preguiça disse que preferia encontrar o amor do sofá e assistir ao programa de casa. O brilhante explicou que o cara tinha que passar um dia fora com cada concorrente feminina. Com tudo pronto, era a hora do jogo. Enquanto isso, o vendedor tentou convencer o júri no tribunal da área pública de que não estava ligado ao cara principal. Ele alegou que fugiu pensando que a polícia estava atrás dele e teria ajudado se soubesse o que estava acontecendo. O juiz disse a Jinda Lee que o tribunal o considerou inocente e livre de acusações. O jovem ficou aliviado, mas como ele fez e vendeu equipamento falso de alto nível, levou 200 pontos de maldade e foi enviado para a cidade extremamente maligna. E com isso, o jovem foi arrastado, gritando que as acusações eram falsas. Quando perguntaram se deviam perseguir o cara principal de novo, o árbitro disse que era inútil, já que um novato nunca sobreviveria a um teste feroz. Enquanto isso, na terra do programa de namoro, a Senhorita Bumbum Turbinado, encarando o cadáver, estava super irritada com o herói rude e decidiu dar uma lição nele se eles se cruzassem novamente.
Então ela ouviu a voz dele. Nosso herói, que irritou a açougueira do abismo, se viu enfrentando a ira dela quando apareceu. Naquele momento, ele notou. A donzela gigante pegou sua arma e a ergueu, pronta para desferir o golpe. E com isso, ela decidiu ir para o golpe final. Naquele momento, Liu Yao começou a se perguntar em voz alta sobre a donzela gentil que ele havia ofendido acidentalmente, fazendo o machado parar bem antes de atingir sua cabeça. Aquelas palavras deixaram a gigante intrigada. Liu Yao então afirmou que conheceu muitas mulheres na vida, mas era a primeira vez que se sentia tão confuso perto de uma, e que buscava seu coração terno presente em seu corpo, deixando-a bastante lisonjeada. Ele então a chamou de gentil, humilde e inteligente. Ao ouvir isso, o status dela mudou para amigável. Liu Yao então disse que ficou chateado por vê-la partir com raiva e com pressa, e que conheceu pouquíssimas damas com tal temperamento. Isso fez o coração do monstro disparar, permitindo que ela entrasse no estágio de aquecimento do coração. O homem então apontou um velho ditado, afirmando que a verdadeira beleza vem de dentro, não de fora, como a flor mais gentil florescendo nos lugares mais horríveis, antes de comparar a senhorita Bumbum turbinado à magnífica flor em questão. O machado foi balançado. Assim que atingiu o chão, o herói virou-se confuso. A criatura gigante tinha uma expressão bem feminina no rosto. Assim que ela saiu do estágio de obsessão, nosso herói ganhou 500 pontos. No entanto, de alguma forma ele se sentiu tenso. A feminina afirmou que ouvir alguém falar dela assim a ajudou a tomar uma decisão, deixando-o confuso. E então ela respirou fundo. Liu Yao imediatamente percebeu o que ela estava prestes a fazer. A açougueira demônio então gritou com a voz mais alta, dirigindo-se às suas rivais, afirmando que o convidado masculino a favorecia. Enquanto as convidadas femininas número 2 e 3 regrediam ao estágio de nojo, a gigante se sentiu bastante aliviada. Nosso protagonista estava agora numa situação difícil, pois essa declaração dificultaria o contato com as outras duas. A senhorita Bumbum Turbinado então começou a correr em direção ao nosso herói, deixando-o assustado, pois sabia que até o menor abraço poderia ser sua perdição. Só então uma teia de aranha foi lançada, agarrando seu pé e fazendo-a cair de cara no chão. E antes que ela pudesse sequer perceber o que estava acontecendo, a açougueira se viu coberta de gosma de aranha. Ela estava particularmente irritada com a chegada de sua rival. A aranha demônio abissal afirmou que ela era muito ingênua para lidar com um homem como o nosso herói, alegando que ela seria mais adequada e o treinaria bem. A açougueira presa tentou lutar por seu homem, só para esta ignorá-la e perguntar ao protagonista se ele aceitaria seus ovos. Vendo como essa lutadora estava agora em estado de nojo, nosso herói precisava dar a melhor resposta para sobreviver. Então decidiu tomar a iniciativa. Ele olhou ameaçadoramente para a criatura e a repreendeu por ousar falar com ele daquele jeito, o que a deixou bastante confusa. Liu Yao apontou como a aranha abissal só queria que ele tivesse seus filhos, e que ela só o via como um doador de vida sem alma. E ainda assim, quando ela tentou argumentar, o homem a atacou e afirmou que era super estranho ela querer fazer bebês com ele sem nem falar do futuro primeiro. Com isso, o status do demônio e da misteriosa dama mudou para amigável, deixando-o bastante intrigado. Ao ver isso, os espectadores ficaram chocados com o quão liso ele era. Segundo o apresentador, essa jogada foi apoiada por muitas organizações de igualdade de gênero. Só então ele recebeu a notícia de que a quarta candidata, de boa em casa, se interessou por um concorrente pela primeira vez, exigindo informações sobre nosso protagonista. Enquanto isso, ele se perguntava sobre a estranha mensagem do sistema que recebeu. Ele rapidamente percebeu que havia mais de 3 entidades femininas envolvidas no programa. Só então ele ouviu seu nome, quando a terceira convidada apareceu bem atrás dele, enquanto ele começava a pensar em como deveria manter sua localização em segredo. Antes que a senhorita Lábios de Pisada Suave pudesse falar, ela de repente levou um tapa na cara, deixando suas rivais bastante chocadas. Liu Yao disse a ela que deveria ser mais confiante e não depender do julgamento dos outros para afirmar sua beleza. Esse movimento inesperado deixou a criatura silenciosamente intrigada. Também chocou o apresentador, que pediu ao diretor para reprisar a cena. Todos ficaram perplexos com o fato de um humano de nível 1 ousar dar um tapa numa criatura mortal de nível feroz. O cara brilhante tinha certeza de que Liu Yao ia se dar mal, já que a pessoa que ele acabou de deixar era super ligada no que os outros pensavam dela. Mas, reviravolta, a que levou o tapa estava corando como um tomate, toda tímida. A senhorita Lábios de Pisada Suave ficou chocada, tipo... O que acabou de acontecer? Mesmo que o cara bonito estivesse de boa, sem medo nenhum, o coração dela estava fazendo o chachá por causa das vibrações mega malignas dele. Enquanto estava com a entidade poderosa, Liu Yao desbloqueou uma habilidade chamada Fonte do Mal Supremo. Ele rapidamente percebeu que aquilo não era uma terça-feira comum. Esse poder significava que ele sempre estaria no radar das autoridades, permitindo-o controlar quem ele tocasse por 10 minutos por dia, mandando neles. Lendo isso, o jovem percebeu que acabara de hipnotizar a entidade poderosa. Ela ficou totalmente impressionada com o quão épico o cara à sua frente parecia. De repente, ela só queria devorá-lo, literalmente. Graças à habilidade, a terceira entidade estava em modo de obsessão total. Ela correu para nosso herói, pronta para devorá-lo, mas ele disse: "Não, você é uma esquisita total, assim como as outras duas." Ainda assim, o rapaz sabia que cada garota não deixaria as outras tê-lo. A senhorita Lábios de Pisada Suave bloqueou o machado que vinha, mas foi jogada de lado pela gordinha que queria o cara só pra ela.
A aranha decidiu deixar suas rivais se estapearem enquanto ela aproveitava o prato principal sozinha, só para ele dizer que as outras duas poderiam ter algo a dizer sobre isso. A senhorita Bumbum Turbinado estava se preparando para jogar a senhorita Lábios de Pisada Suave na aranha demônio para salvar o dia, e enquanto ela era lançada, nosso herói pensou: uau, 3 criaturas ferozes estão brigando por mim. Mas ele sabia que nenhum amor delas era de verdade. Luyao percebeu que escolher uma garota faria as outras duas se unirem contra ele, significando a perdição. Suas chances de sobrevivência nem aumentariam se ele as deixasse lutar e depois enfrentasse a poderosa vencedora que o superava em muito. Bem nessa hora, a briga das garotas foi interrompida por alguém reclamando como era difícil escolher. Luyao disse: não sou de misturar violência e romance. A primeira concorrente queria respostas e a gordinha também. Então, o rapaz explicou que lutar não era o caminho para conquistar seu coração. Todas as concorrentes começaram a se preocupar que ele ia desistir, mas ele disse: não, só preciso pensar antes de decidir. Então ele sugeriu passar um tempo com cada uma delas para construir um laço, esperando que isso pudesse salvá-lo de uma perdição certa. Ele prometeu escolher uma garota depois do tempo de conexão. Decidiu ser sorrateiro e fazer promessas falsas, tipo ser um marido leal e um ótimo pai. Ele até disse que se esse amor levasse ao seu fim, ele estaria de boa com isso. Ouvindo isso, aquela com o coração tocado declarou firmemente que provaria ser a única que poderia realmente tirar sua vida. Faltavam 50 minutos para o programa acabar e uma criatura estranha estava mastigando sozinha no cemitério. Então ela se virou e levou um tapa na cabeça. A abominação ficou super irritada com o Kumano ousando atingi-la, então pulou para acabar com a vida dele. Mas ele chamou uma entidade feroz do nada para se proteger do valentão. E assim o monstro estava numa situação complicada. Começou a chorar, tentando barganhar e argumentar, mas a dama simplesmente enfiou a mão no crânio dele, não deixando escolha a não ser lutar, fugir e recuar. Lábios de Pisada Suave então deu um presente ao rapaz que acabou sendo um olho de Ghoul, um item azul raro de um monstro poderoso. A dama queria conversar sobre casamento e outras coisas, então o jovem disse: sim, temos muito o que conversar, enquanto agarrava o ombro dela e olhava nos olhos dela. Assim, as palavras de sugestão fizeram efeito. A dama disse que odiava ser olhada assim, pois a impedia de escolher a maneira certa de matar, já que sua verdadeira natureza era toda sobre o instinto assassino. Nosso herói começou a divagar sobre como a Lábios Vermelhos era incrível, dizendo que arriscaria tudo por ela. Depois a deixou confusa, falando que o programa era uma barreira entre eles. Explicou que o show só usava o drama dela pra audiência e que ela devia se rebelar, tipo, pra valer. Com a criatura concordando, o charme dele funcionou, que é uma beleza. De repente o garoto surtou, apontando para um bicho e dizendo que estava dando arrepios. Lábios Vermelhos correu para resolver. Vendo que o jogo estava armado, nosso herói decidiu virar a mesa. Com menos de meia hora, ele partiu para a próxima garota. O cartão dele mostrava que ainda tinha a metade cheia e todos os atributos fraquinhos. Mais tarde, o monstro de aparência feroz virou picadinho pela verdadeira fera. A malvada estava pensando em como esmagar o interesse amoroso, aí o tempo do feitiço acabou. Assim que a garota voltou à realidade, ela mudou para um modo mais brincalhão, conforme o sistema mandava. O xamã percebeu que ela não estava mais sob o feitiço. Decidiu encantar a segunda participante, que achou que tinha sido drogada, caindo de amores pelo herói. Ele disse que estava apenas refletindo os sentimentos dela, sabe? A aranha abraçou o humano, dizendo que se ele escolhesse outra, viraria churrasco, e que ela cuidaria dele. Ameaçou abri-lo no meio se a rejeitasse, então ele concordou, dizendo que tinha uns probleminhas. Deixando a aranha confusa, nosso herói lembrou da promessa dela de protegê-lo se virasse seu parceiro. A demônia confirmou que era seu dever. Ele alegou que o programa não ligava para a felicidade dela e estava querendo ferrar com ele. Ele decidiu usar o poder para dizer que o jogo devia ser cancelado, aí uma presença furiosa avançou, irritada com as artimanhas dele. A aranha ficou curiosa com a raiva da Lábios Vermelhos. Liu Yao mentiu descaradamente, dizendo que estava ali para acabar com ele por rejeitá-la. Lábios Vermelhos avançou com intenção assassina, mas um projétil surgiu do nada, forçando-a a bloquear e parar o ataque. Ela reconheceu o movimento da aranha. Ficou chocada ao ver a rival defendendo o manipulador. Liu Yao pediu para ela relaxar e deixar para lá. Lábios Vermelhos, furiosa com a aranha bloqueando o caminho, invocou sua arma para acabar com elas. Então, uma tempestade de fluidos de teia irrompeu, congelando a furiosa no lugar. A raiva a consumiu tanto que ela usou a lâmina para cortar as teias e os próprios braços para se libertar. Avançou pelos projéteis da aranha, até decepando um dos membros, mas a roxinha ficou chocada. Ele perguntou se ela ainda estava falando sério. A enfurecida exigiu que o manipulador fosse entregue. A demônia disse que não tinha medo, e assim, as duas feras se chocaram. Com 5 minutos para o fim do show, nosso herói assistia de longe, impotente para intervir. Então alguém o chamou, a terceira finalmente apareceu. A senhorita voluptuosa estava irritada por ter esperado tanto só para encontrá-lo com as rivais. Perguntou se ele era um mentiroso. Antes que pudesse responder, o braço dele foi decepado. Nosso herói se viu encurralado no cemitério com 1/10 da vida, tentando estancar o sangramento. A coisa estava feia para ele, que tinha perdido a maior parte da vida e uma boa parte do SP.
A açougueira notou como o jovem a lembrava de alguém que conheceu antes de virar demônio. Disse que na época ninguém a notava pela aparência, até que um dia esbarrou num cara que só ligava para a personalidade dela, fazendo-a se sentir confortável pela primeira vez na vida. Aí ele pediu para ela entregar um pacote com umas coisas bem suspeitas. A açougueira se viu correndo pela vida enquanto uns caras com paus a perseguiam. Quando chegou, ouviu alguém gritar que uma fera feia ia morder a poeira dessa vez. Os amigos do cara começaram a zombar dela, mas estavam secretamente gratos pelo loot épico que ela trouxe. Ouvindo isso, ela caiu no choro. O sujeito começou a divagar sobre como era fácil enganar na açougueira e conquistá-la sendo só um pouquinho legal. Com tanta provocação e zoeira, a garota feia não aguentou mais. Invadiu o bar e começou a derrubar um por um, num acesso de loucura e raiva. De volta ao presente, ela explicou que o papo furado que ela eliminou antes a lembrava muito do charmoso à sua frente, então perguntou se podia dar um fim nele também. Bem na hora, Loial apontou que tocar no braço decepado era um grande não. E antes que ela percebesse, o poder dele ativou. Hora de soltar uma sugestão. Ele então perguntou à demônia se ela sequer sabia o próprio nome, deixando-a super curiosa. Nosso herói apontou que, apesar de jogar um monte, ela sempre ficava com o mesmo título sem graça. Todos, no passado e presente, a viam como ferramenta. Vendo-a confusa sobre o próximo passo, o garoto disse que ela devia destruir esse jogo e seus espectadores zombeteiros, junto com quem lhe deu aquele título bobo em vez do nome real. Com isso, a demônia soltou um rugido feroz. Todos, incluindo as rivais, ficaram em alerta máximo. A senhorita voluptuosa, então, avançou contra os dois. Com 30 segundos no relógio, as 3 criaturas ferozes deram tudo de si. Faltando 10 segundos, nossos heróis começaram a perder vida por hemorragia. Então ele agarrou a perna da demônia, junto com o braço daquela com a boca gigante e sua arma, a dilaceradora feroz. Só então as 3 convidadas o notaram, e assim, o de lábia afiada se despediu ao entrar no modo quase morte no fim do show, ganhando ainda mais admiração da misteriosa quarta entidade. Após o fracasso épico, a açougueira lembrou de todas as vezes no programa. Recordou as palavras do manipulador, dizendo que ela nunca fez o que realmente queria. De volta ao palco, o apresentador chocou-se ao ver as experientes damas serem superadas por um novato tão facilmente. Isso decepcionou a plateia que pagou para ver a ação de verdade. O apresentador lembrou aos participantes que a performance sem graça seria uma mancha e tanto no histórico, mas antes que terminasse, uma corrente voou. A lâmina gigante passou raspando, e assim, a açougueira gigante fez sua entrada triunfal. Na frente das 2 rivais, ela disse que o show devia ser cancelado. Vendo a plateia adorar o drama, o apresentador decidiu aproveitar a onda. A sabichona tentou argumentar que não deviam mexer com o jogo, ou perderiam a chance de achar o amor. Então, uma quarta presença surgiu, irritada com todo o barulho. Com isso, todo mundo calou a boca. A chegada repentina chocou o apresentador. Era ninguém menos que a senhorita Preguiça fazendo sua entrada surpresa. Ela disse que odiava multidões e deu 10 segundos. Todos ficaram confusos, mas logo entenderam quando ela começou a contagem regressiva. Com isso, a multidão inteira saiu correndo para salvar a pele. E assim o apresentador ficou sozinho com os 4 participantes. Quando perguntada o que queria, a pronta exigiu informações sobre o candidato masculino. Então o apresentador tentou argumentar sobre a fraqueza dele. Mas diante de um olhar mais sombrio, ele cedeu na hora e entregou as informações de joelhos. A história sobre o herói a deixou meio impressionada. Com isso, ela pediu aos outros participantes que voltassem ao que interessa antes de sair. Lábios Vermelhos ficou intrigada com o interesse da poderosa demônia no humano. Naquele momento, a lâmina gigante foi erguida bem alto. Quando perguntada se realmente planejava se rebelar contra o jogo, a grandona respondeu: "Sou imparável." Enquanto isso, na cidade principal de nome vermelho, conhecida como Cidade do Mal Extremo, o vendedor começou a reclamar da má sorte por estar no lugar errado na hora errada. Aí ele se assustou com um sujeito aleatório que perguntou se ele queria ser comido. Esse sujeito esquisito era um monstro de língua comprida. O garoto logo voltou ao trabalho, dizendo que estava falando sozinho. Com isso, a criatura de pescoço comprido decidiu seguir em frente, resmungando que o governante da cidade só os deixava comer quem quebra as regras. O garoto assustado queria ser como os jogadores de elite, mesmo sabendo que nem os viajantes de elite patrocinados por guildas conseguiam vencer um desafio feroz, ele foi provado errado. O loiro ficou chocado quando alguém realmente passou num desafio de alto nível. Depois disso, o sistema parabenizou nosso herói por completar a masmorra feroz com maestria, ganhando 5.000 pontos, um baú roxo, 2 pontos de atributo e 2 níveis. E como o novato realizou esse feito épico, o sistema lhe deu 10 pontos de espírito e a escolha de ir para casa ou explorar a Cidade Vermelha um pouco.
Como era o número 1 na lista do mal, nosso herói surgiu dentro da cidade principal de nome Vermelho. Vendo que recuperou o braço direito, percebeu que todos os danos do desafio eram zerados no final. Olhando a cidade extremamente maligna, achou-a meio parecida com a primeira zona segura. Nosso herói então decidiu dar uma olhada no baú roxo. Dentro encontrou uma habilidade roxa chamada Descida do Demônio, que permite ao usuário entrar em modo Berserk, perdendo vida e SP. O protagonista logo percebeu que era um poder de alto risco. Mesmo assim, ele decidiu aprender, porque poder é poder, né? O jovem então checou o resto do inventário, começando pelo Envoltório da Ferocidade, que drenava a vida constantemente, mas dava uma aura feroz e aumentava o poder de fogo a cada abate. Esses efeitos incríveis deixaram nosso herói impressionado. Luial então decidiu dar uma boa olhada na janela de status. Antes de invocar a Dilaceradora Feroz, ao pegá-la, ele logo notou a vida caindo. Mesmo assim, essa arma elevou seu nível de poder de iniciante a forte. Vendo a eficácia, o jovem decidiu combiná-la com poções de vida para ser mais eficiente. Só então foi avistado por um dos monstros de língua comprida. Esse ficou chocado ao ver o humano usando a aura de ferocidade, sentiu-se imediatamente oprimido pela presença aterrorizante do jovem, pediu desculpas pela grosseria e disse que ia embora, fugindo como se estivesse atrasado para o jantar. Vendo isso, nosso herói decidiu guardar a lâmina para evitar mais problemas. Só então foi chamado por outro viajante que sugeriu formarem uma equipe, já que ambos estavam ali por causa dos pontos de maldade. Luial logo o reconheceu como o vendedor de antes. Vendo que o homem era o protagonista, o golpista ficou furioso, culpando-o por ter sido enviado à cidade de nome Vermelho. Nosso herói pediu desculpas, dizendo que não foi intencional e que era só um iniciante, mas o loiro estava cético, pois um iniciante jamais acionaria um alarme de 6 estrelas. Só que ele insistiu que estava tão perdido quanto, pois tudo aconteceu rápido e que procurava alguém para explicar esse mundo. O vendedor topou contra a fofoca. Explicou que o mundo tinha 4 níveis de zona: papel, média, forte e feroz, e os desafios os teleportavam aleatoriamente para um ponto nessa dimensão. Zonas seguras ofereciam proteção total aos viajantes, onde podiam renascer após a morte sem consequências. Zonas de papel tinham monstros fracos e riscos baixos, com apenas pequena perda de equipamento ao morrer. Zonas médias tinham criaturas mais fortes que dropavam equipamentos verdes caros ao morrer, mas você perderia todo o inventário se caísse lá. E áreas fortes tinham monstros ainda mais poderosos que dropavam equipamentos azuis valiosíssimos, mas morrer lá resultaria em danos mentais sérios, por isso o loiro avisou nosso herói para escolher seus desafios com sabedoria. Certo, segura a emoção, porque essa história vai dar um up agora. Lá vamos nós. Então, aqueles que detonaram os desafios de nível difícil, sim, fizeram sacrifícios épicos para acertar as estratégias. Luial então fez a pergunta sobre o nível final. O sujeito ficou todo nervoso, explicando que os níveis ferozes eram zonas onde a rede de segurança do sistema estava totalmente sumida. E mesmo com itens roxos épicos, morrer lá significava game over, tipo, pra valer. Além disso, eram zonas bloqueadas, entrada de jogadores proibida. O vendedor ficou tipo, sem chance, ao ouvir que alguém venceu uma masmorra feroz. O protagonista ficou todo ouvidos, super intrigado. Disseram pra ele relaxar sobre o último nível, já que a cidade de nome Vermelho estava bem no meio de uma zona de perigo. Ou seja, perder lá era um risco enorme, tipo vida ou morte. Mas ei, eles podiam voltar para a zona segura se livrando dos pontos de maldade com tarefas. Então perguntaram a pontuação do novato. O novato checou e ficou tipo, tenho um monte de pontos. Acontece que os pontos de super maldade dele estavam fora da curva, tipo, infinito. O caos era a vibe na cidade super maligna. Humanos enviados pra lá eram de nível mais baixo, mas podiam fazer umas tarefas pra comprar a saída. Aí um monstro na frente do nosso herói perguntou, quer entrar? O garoto respondeu, não, tô de boa. Mas então, bam, mão de monstro empalada. A múmia disse, se chegar perto da minha loja, tem que comprar algo. O loiro disse que os NPCs monstros da cidade eram anti-humanos, então tinham que manter a discrição. Enquanto explicava a necessidade de manter a calma, percebeu que o novo amigo tinha sumido. Luial finalmente achou uma loja. O amigo dele disse, cara, você é louco. Até mandou ele cair fora antes que um monstro o visse. Mas, pasme, o protagonista o ignorou e entrou tranquilamente na loja do monstro. Lá dentro, ele estava em alerta máximo. A vibe do lojista mudou ao ver um cliente humano. Nosso herói disse, vim buscar poções de cura. O vendedor estava disposto a vender, mas por 500 pontos. Ao checar os rótulos, ele pensou, espera, tá escrito 50 pontos. O monstro disse, humanos pagam 10 vezes mais ou se vira. Ele até riu, dizendo que o herói não tinha escapatória. Então o humano trancou a porta. Com um sorriso malicioso, ele falou, acho que você tá preso aqui. A criatura verde ficou super confusa. Antes que percebesse, estava gritando de dor, fatiada ao meio. Ele ficou abalado pela aura feroz, totalmente apavorado enquanto o garoto se aproximava. Liu Yao irradiava uma vibe feroz e divina. O monstro estava morrendo de medo. Argumentou que o Lorde da cidade puniria o humano por matar um lojista. O jovem achou interessante, pensando que o Lorde não ia curtir os preços do mercador. O monstro, tentando se defender, de repente viu as lâminas se aproximando.
O humano exigiu todos os itens por 1/10 do preço. O refém não teve escolha a não ser concordar. E assim, o jovem saiu da loja com equipamento novinho. Lu Yao tinha certeza que o assalto foi pura autodefesa. Ele estava animadíssimo, conseguiu um monte de poções por uma pechincha. Além disso, abocanhou a capa espectral, equipamento azul, que esconde sua vibe de criaturas médias e de papel. E ainda solta uma cortina de fumaça por apenas 800. Ele ainda tinha 4.500 pontos, e assim, estava se aprofundando cada vez mais no outro mundo. Enquanto isso, de volta à Terra, numa loja onde um gigante fazia compras, o grandalhão olhou o doce, esticou a mão e pegou um, enquanto sua marca começava a brilhar. No caminho de volta, ele recebeu uma mensagem. O cara tentou dizer que queria fugir dos 3 anciãos e relaxar com a filha, mas quando ouviu sobre alguém vencendo um desafio de nível feroz, Meng Xiaohua, que havia conquistado o trem da morte de nível forte, de repente ficou sério. Enquanto isso, o loiro, totalmente chocado, perguntou ao protagonista como ele conseguiu pontos suficientes para abocanhar a cara capa espectral. Então ele explicou que o lojista foi super generoso com um desconto. Era difícil de acreditar. O grande golpista fez o menor comprar uma peça dele por 500 pontos. Isso fez o vendedor pensar que achou um cara super rico que ele podia usar à vontade, então sugeriu que formassem uma equipe no futuro. Nosso herói, o cliente, disse: não tô interessado. Mas Jin Daoli respondeu: não, cara, você seria mais que um mero ajudante. Então ele implorou por um laço de pai e filho com o protagonista, literalmente ajoelhando e implorando por isso. Nosso herói estava ali, impressionado com a cara de pau do cara, mas isso o fez rir, então ele sugeriu que virassem amigos. E os dois jovens fizeram um aperto de mão maneiro, tornando-os amigos oficiais. Jin Daoli então deslogou, dizendo ao protagonista para chamá-lo se precisasse de algo, e sumiu. Enquanto isso, nosso herói ficou curioso com essa nova forma de conversar entre viajantes. Então o sistema avisou que ele seria enviado de volta ao mundo real em breve, e assim ele deslogou, voltando para a Terra. Seu próximo desafio estava marcado para a mesma hora no dia seguinte. Checando o tempo, Luya percebeu que cada minuto no mundo real era como 10 no outro. Ele pegou sua poção de vida e chocou-se ao ver que podia trazê-la para o mundo real. Então virou-a e jogou a garrafa vazia, que sumiu no ar. Lu Yao então passou pelo orfanato, que estava super animado naquela noite, mas não deu muita atenção e foi direto para o hospital. Os órfãos estavam animados ao ver o irmãozão Li com presentes, perguntando se ele estava feliz com a vida. Jin respondeu: em breve estarei. Os pequenos ficaram curiosos, então ele disse que achou um novo pai que era rico pra caramba. As crianças riram, dizendo que ele sempre tenta isso e falha. Jin os repreendeu, dizendo que dinheiro é importante e ele precisa sustentá-los. Então ele avistou um rosto familiar do outro lado da rua. Era nosso herói, vestindo pijamas. A enfermeira disse que estavam preocupadas demais com ele, então ele explicou que deu uma caminhada rápida, já que a doença era incurável e o tempo estava correndo. Com isso, ele, feliz, se acompanhou de volta ao quarto. As enfermeiras sentiram pena do rapaz bonito, pois apesar da energia, ele lutava contra essa doença desconhecida. Enquanto isso, nosso herói pensava em todas as poções de vida e mana que tomou, se perguntando se ajudariam. Ele também pensou que quanto mais tempo doente, mais alucinaria. Abrindo a porta, chocou-se. Uma figura deslumbrante com orelhas pontudas e chifre estava de boa na cama dele, apesar do corpo épico e visual insano à sua frente. O paciente manteve a calma, a demônia estava até jogando no console dele. O jovem achou que estava vendo coisas por causa da doença. Pegou umas pílulas na gaveta. Era a primeira vez que alucinava tão forte vendo uma demônia na cama jogando Seven Deadly Sins e falhando no primeiro nível. Após perder o jogo, Preguiça ficou super irritada. O jovem tomou as pílulas, pensando que a demônia sumiria logo. Aí o console foi enfiado na cara dele. Preguiça o desafiou a vencer o nível que ela não conseguiu, mas, para surpresa dela, foi cutucada várias vezes, bem no peito. Isso a irritou de verdade. O protagonista achou que as alucinações eram tão reais que podia senti-las. A demônia estava super irritada com essa nova fonte de caos, desajeitada e sem noção. Assim que ele começou a ficar curioso com os chifres dela, um vento repentino varreu o hospital, uivando pelos corredores. As enfermeiras ficaram preocupadas quando tudo escureceu. Ela deu 3 segundos para ele parar de ser um esquisito, mas estava tão brava que pulou a contagem regressiva antes de atacar. O jovem implorou por misericórdia, dizendo que era tudo pelo console, pedindo uma chance de consertar as coisas. Um pouco depois, as luzes voltaram a piscar. A enfermeira veio checar o paciente, que disse pra ela esperar lá fora porque ele estava pelado. Bum! Assim, nosso herói detonou a preguiça no jogo. Vendo o avatar dela fantasmagórico, ela brincou que o dev do jogo devia virar comida de servidor, mas nosso herói a provocou, dizendo que o visual dela no jogo era ainda mais maluco. Explicou que, exceto por alguns, humanos veem o desconhecido como assustador, não bonito. Ele reconheceu na hora a quarta participante do show, a senhorita Preguiça. Ela ficou impressionada com os nervos de aço dele, dizendo que era por isso que ele sobreviveu à fonte do mal, diferente dos outros, deixando-o chocado ao perceber que todos os outros usuários de habilidades ainda estavam vivos.
Preguiça explicou que ele ainda estava no estágio 1, ou seja, sem equipe ainda, e tinha que fazer masmorras mortais sozinho. Ela disse que apareceu no mundo real para avisá-lo sobre desafios imprudentes, prometendo que se encontrariam de novo. Luial ficou curioso sobre a fonte do mal, achando que ligava à doença dele, e perguntou se todos da espécie dela podiam pular entre realidades. Ela o tranquilizou, dizendo que era diferente e tinha que sumir logo para evitar uns figurões. Ela também disse que ele aprenderia mais sobre seu poder no caminho, antes de pedir para ele ficar vivo e deixá-la ir. Aí a ficha caiu. Ele tinha que seguir em frente. Ele até se perguntou se o console foi deixado de propósito, sabe? O sistema chamou de jogo onde os donos penavam para vencer o chefão final, que podia invocá-los, o que o deixou meio irritado, já que ele ajudou bastante. O texto detalhava as tarefas dos aventureiros nesse desafio de nível barra pesada que nosso herói de nível 3 entrou. Vencer daria um baú azul, mas resetava as habilidades e perdia itens. Com isso, o jovem estava livre para curtir o jogo, ativando o modo anônimo para o seu primeiro multiplayer. Nosso herói chegou aos portões, trazendo seu manual do funcionário para a praça antes que o tempo acabasse. E depois de uma olhadinha rápida no livro, ele abriu a porta. Assim que o tempo limite zerou, ele se viu entre muitos outros viajantes que pareciam mais experientes e tinham equipamentos mais irados. Ele então fechou a porta atrás de si e tentou se esgueirar entre os outros. Vendo que ele era nível 3, um jogador achou que perderiam, mas outro disse que noobs geralmente fazem time com pros. Então, um dos pros invadiu a sala. Era Jiankun, nível 10, do dragão Azer, também conhecido como Lâmina Mate, que disse ao seu time para não atrasá-lo. Alguém o julgou por desativar o modo anônimo, mas outro disse que era seu direito como um poderoso membro do dragão Azer. A Lâmina Mate afirmou que já tinha vencido esse desafio antes, e disse aos outros para ouvirem ele para a vitória. Todos concordaram em seguir a liderança dele, e ele falou sobre como jogadores medianos temem essas masmorras. Então, algo chamou a atenção dele. O jogador nível 10 apontou para o nível 3. Nosso herói ficou intrigado. O cara alto perguntou sobre o nível dele. Vendo como novatos geralmente estavam em desafios de nível papel, ele explicou que devia ser azar. Jiankun concordou em deixá-lo entrar, mas disse para não ser um peso morto, bem quando nosso herói pensou que essa missão seria moleza. O melhor trunfo do humano levou um tiro na cabeça. Todos ficaram horrorizados enquanto os óculos se estilhaçavam, e seu poderoso portador encontrava seu fim. Então, o atirador deu as boas-vindas aos viajantes ao Expresso da Primavera Amarela, dizendo que fez um favor a eles eliminando o atrasado que quebrou as regras com seu atraso. Com isso, o velho recebeu seus novos funcionários de braços abertos. Todos ficaram chocados que um jogador nível 10 foi abatido com um golpe. O velho os tranquilizou, dizendo que funcionários não podiam se rebelar contra o gerente de acordo com o manual que podiam ler a qualquer hora. Isso fez nosso herói perceber que a autoridade do gerente era absoluta, ou seja, ele podia facilmente eliminar qualquer jogador. O gerente então disse à sua equipe que tinham 3 entregas para fazer, com as azuis sendo fáceis e as vermelhas, barra pesada. Ele disse que só precisavam acertar 3 entregas para passar nesse desafio, e assim a missão principal começou. Um dos jogadores, Emily, pegou um pedido vermelho achando que seria moleza, mas surpresa. Pedia para ele dar um tapa num chefão forte chamado Lobo Demônio das Sombras. Todos riram enquanto ele se recusava a fazer a tarefa ridícula, mas então ele ficou chocado ao ser subitamente abatido. A magia deixou claro que não podiam desistir das entregas e que simplesmente tinham que aceitar. O gerente então explicou como ele odiava quem quebrava as regras. Ele prometeu não machucá-los se fizessem o trabalho direito antes de iniciar o jogo e mencionar um tempo limite. Os jogadores ficaram apavorados com as folhas vermelhas, pois eram missões impossíveis, mas de repente alguém disse que pegou uma fácil. O jogador que jogou uma folha azul era Tasco, entregando um jantar no quarto 306. Agora, com o pacote em mãos, ele decidiu ir primeiro, correndo em direção às saídas. Os outros jogadores começaram a se entreolhar enquanto ele saía cuidadosamente da sala, vendo como as regras só diziam que você tinha que terminar uma missão que aceitou, o que significava que jogadores podiam roubar tarefas de outros. Naquele momento, o fã da Chun-Li exigiu ver o caderno do nosso herói. Luial imediatamente percebeu que era um daqueles momentos de vamos pra cima do novato. Um cara disse que não tinha nada a perder como iniciante, enquanto o outro sugeriu trocar. Isso realmente interessou o protagonista. Naquela época, saindo com a preguiça, ele perguntou a ela sobre compartilhar pontos de maldade para entrar em desafios mais fáceis. Ela confirmou dizendo que isso também tornaria os desafios mais difíceis para quem ele compartilhasse, e ele enfrentaria desafios mais barra pesada como a fonte do mal. Ela também ficou impressionada com quão inabalável ele era diante dessa realidade injusta. Voltando ao presente, ele concordou em trocar com os outros. Abrindo seu caderno para revelar uma folha vermelha, os caçadores desapontados ficaram perplexos com o papel. Nosso herói então começou a folhear seu caderno, deixando-os ainda mais perplexos, pois ele tinha toneladas de pedidos. E ao mostrar a última página, ele disse novamente que estava aberto a trocas. Todos ficaram chocados, pois ele tinha um caderno completamente vermelho. Então, quando ele perguntou de novo se alguém queria trocar pedidos, os 3 jogadores recuaram, dizendo que não queriam mais. Todos começaram a se afastar do herói, temendo seu azar. Mesmo assim, ele não se incomodou com essa solidão. Naquele momento, uma palma foi ouvida. O gerente o parabenizou por ser o primeiro a ter 3 pedidos vermelhos, mas disse que era azar, já que ele ainda era muito fraco. Luial decidiu fazer uma pergunta ao entretido.
O gerente manteve-se firme, mas concordou em dar uma resposta e nem mais uma. O jovem apontou como o velho estava indiretamente tentando fazer os jogadores pegarem pedidos fáceis e deixarem os difíceis, o que significava que ele tinha algo a perder se um jogador conseguisse completar 3 pedidos vermelhos de uma vez. Isso o deixou bastante intrigado, pois foi explicado como completar 3 missões pesada o colocaria numa situação difícil, por isso ele estava feliz em vê-los nas mãos de um fracote. O velho ficou impressionado, pois esse tinha a mistura certa de talento e ego, então ele confirmou que quanto mais difícil a tarefa, melhor a recompensa, e perguntou ao herói se ele tinha mais perguntas. Mas este recusou, dizendo que não queria acabar daquele jeito, já que o gerente disse que só responderia uma pergunta. Isso o deixou interessado, pois seu plano havia sido descoberto. Mesmo assim, ele não se surpreendeu com quem sobreviveu ao reality show de nível feroz. Enquanto saía, uma voz foi subitamente ouvida, iluminada por uma cabeça careca, declarando que tinha 3 papéis azuis e exigindo trocar. O cara gigante pensou, sem chance do herói sobreviver a 3 pedidos vermelhos, e estava pronto para pegá-los para se manter seguro. Nosso herói ficou instantaneamente em alerta máximo. Acontece que ele era um guerreiro secreto nível 15, Meng Xiaohua. Ele conhecia esse nome, uma lenda total em limpar desafios difíceis. O loiro o havia mencionado antes. O grandalhão percebeu que o jovem o conhecia e perguntou o que ele ia fazer. Liu Yao sacou seu caderno, fazendo parecer que ia entrar na onda, mas surpresa. Ele rasgou o papel vermelho, assumindo a missão ele mesmo. O jovem começou a se afastar, dizendo que foi um acidente total, mas então foi chamado de volta para ficar parado. Meng Xiaohua estava furioso, avançando no cara que ousou zombar dele, pronto para lhe dar uma lição. Mas então o jovem invocou sua lâmina, deixando Meng Xiaohua totalmente confuso. Liu Yao perguntou ao grandalhão o que ele queria ensiná-lo. O grandalhão deu uma risadinha, então disse que queria mostrar que podia negociar com alguém tão poderoso quanto ele, mas estava secretamente com medo de sua arma. Nosso herói entrou na onda, sabendo que o jogador experiente estava apavorado com suas tesouras gigantes. E então os dois começaram a rir, pensando o pior um do outro. E com isso, eles se despediram. O guerreiro nível 15 decidiu encontrar outro portador de papel vermelho para uma recompensa maior. Mas primeiro, ele tinha que lidar com os aborrecimentos ao redor dele. Ele afirmou que mesmo que o desafio fosse barra pesada, os jogadores eram ousados de sequer se aproximar dele. Um deles disse que a vontade dos 3 anciãos era absoluta e derrubar o guerreiro nível 15 no desafio seria ainda melhor, avançando nele só para ser agarrado pelo rosto. Para o choque de todos, Meng Xiaohua, que tinha um caçador no ar, apontou as fraquezas do seu oponente antes de finalmente soltar o crânio do cara de seu aperto esmagador. E enquanto o cara começava a desaparecer, alguém apontou que ele tinha o poder de dominador muscular. O grandalhão confirmou, avançando em seu oponente de cima para pegar seus pedidos vermelhos. Enquanto isso, Liu Yao estava na escola, entregando uma boneca perdida para a mulher louca de nível forte, fazendo-o pensar que tinha que entregar um item perdido. A descrição da boneca era super suspeita. Nosso herói apontou o quão pouco profissional o Primavera Amarela era, já que a boneca não estava em nenhum pacote e tinha uma descrição ruim. Quando ele chegou ao endereço, se perguntou se era a casa da mulher louca. Ele tocou a campainha dizendo que estava lá para entregar algo à mulher louca. Liu Yao então esperou em silêncio por uma resposta só para ser recebido com um grito aterrorizante que o deixou totalmente abalado. Enquanto isso, em outro lugar, um caçador deveria entregar comida e foi agradecido por seus serviços, mas ficou confuso por estar amarrado apesar de completar a tarefa. O lobo em pele de cordeiro disse que a quantidade que ele trouxe não era suficiente e que adicionar sua carne à refeição realmente a completaria. Ao mesmo tempo, outra caçadora teve que entregar sinos de templo ao templo Tiansheng e foi agradecida pelo monge, mas as muitas armas apontadas para ela a deixaram super curiosa sobre essa forma de agradecimento. Enquanto isso, o jovem estava virando uma poção enquanto corria por sua vida da mulher louca, incapaz de contatar o mundo exterior. Ela estava determinada a derrubá-lo, então ele avistou uma porta à frente e rapidamente a alcançou para abrir, e pouco antes de ser esfaqueado nas costas, ele conseguiu bater a porta atrás dele. A mulher gritou por Xiao Xiao. Vendo ela batendo na porta como louca, ele percebeu que precisava de um plano para se salvar quando ela quebrasse. O jovem ficou surpreso. O quarto que ele entrou era diferente do resto da casa assustadora. A porta estava cedendo lentamente. Ele então avistou 8 desenhos infantis. Pareciam um presente de uma filha para uma mãe. Ele se virou e viu um calendário sobre os dias de desaparecimento da menininha. Enquanto folheava as páginas, percebeu que a pequena estava desaparecida há séculos. E assim que chegou a um certo mês, algo amarelo apareceu. E então caiu do calendário. Era um cartão de visitas dizendo que o Expresso da Primavera Amarela podia te arrumar o que quisesse. Nosso herói achou isso hilário, pensando que era totalmente falso. Bem nessa hora, uma faca cortou a porta. Liu Yao percebeu que tinha que acalmar ela para entregar a boneca direito, então ele espiou dentro do guarda-roupa. Com isso, ele decidiu tentar algo selvagem. Naquele momento, a mãe invadiu o quarto, mas sua raiva sumiu quando ela viu o que estava na frente dela.
O cara malvado tinha se transformado num fã, fingindo ser a filha da mulher louca. A mulher instantaneamente pensou que era sua filha adulta e correu para abraçar a filha, esperando que ela ainda estivesse viva. Mesmo assim, o louco disse que não era verdade, enquanto gentilmente pegava a faca da mão dela e se esfaqueava na barriga, deixando-a em descrença. Antes que tudo começasse, uma figura se aproximou da menininha. Ela se virou e ficou totalmente apavorada. Segundos depois, sangue cobriu a grama e a boneca. Mais tarde naquele dia, quando a mãe veio buscar a filha, ela ficou horrorizada, encontrando nada além de uma poça de sangue. Agora nos braços da mãe devastada, nosso herói usou suas palavras para trazê-la de volta à sanidade. Naquela época, a senhora foi recebida no Expresso da Primavera Amarela. O gerente disse que podiam entregar o que seu coração quisesse, então a mulher perguntou se ele tinha visto a filha dela, dando-lhe uma foto e descrição. Para o choque dela, o homem disse que a tinha avistado, então ela implorou por mais informações. O homem disse que ela tinha que pagar um preço pelos seus serviços de entrega. A mulher imediatamente caiu de joelhos, implorando pela filha de volta. Com isso, a entidade ativou seus poderes, dizendo que a senhora teria que enlouquecer para ter a filha de volta logo, dizendo que ela tinha grande potencial para o negócio deles. Voltando ao presente, a mulher miserável estava implorando de novo. Luyao ficou chocado ao vê-la resistindo aos seus poderes de charme. A mulher disse que a filha desapareceu quando ela acordou, então ela preferia ficar dormindo. Nosso herói sentiu pena do estado triste dela, e assim que ele estava perdido em sua dor, a mãe foi então chamada. A princípio ela achou que era a filha, mas por dentro era um homem adulto fingindo, deixando-a super irritada. Luyao a parabenizou por sair da loucura, dizendo que ela estava negando o que tinha acordado há muito tempo. Isso a deixou totalmente confusa. Luyao explicou como seu gerente o enviou para dar a boneca a ela, pedindo para ela pensar no que aquilo significava. O homem então apontou que ela podia permanecer na negação ou contar com os outros, antes de pedir para ela pegar a boneca e deixar uma avaliação de alta estrela. E assim nosso herói acertou sua primeira entrega vermelha, dobrando suas recompensas finais, e com isso ele decidiu fazer sua saída. Só então ele foi parado pela mãe, perguntando se a filha dela realmente tinha deixado este mundo. Então ele disse que ela teria que ver por si mesma. Pouco depois, as cortinas finalmente se abriram, e a mãe estava determinada a ir encontrar a filha. Naquele exato momento, a figura da mulher louca se estilhaçou. Ao pegá-la, o gerente sentiu-se desapontado, pois era uma história bem interessante. Então ele decidiu passar para a próxima cena, perguntando a Xiao Xiao se ela concordava. A criatura respondeu com um som assustador. Pouco depois, no centro de fitness da Primavera Amarela, um cara gordinho estava animado para finalmente pegar seu remédio para emagrecer. Mas quando ele abriu o pacote, tudo o que viu foi uma refeição saborosa. E assim, o ginasta se viu dominado pela fome e enlouquecido pelo próprio apetite. Ele mergulhou de cara no pacote, levantando com o estômago roncando. A criatura, ainda faminta, avistou um entregador. Este disparou o mais rápido que pôde, mas o andarilho da fome de alto nível o pegou para fazer dele sua próxima refeição. Enquanto isso, no jardim isolado, o cosplayer da Chun-Li estava horrorizado. A noiva de rosto de jade de alto nível, que tinha derrubado 3 jogadores, o tranquilizou, dizendo que só queria fazer uma pergunta, afirmando que queria saber sobre a carta de amor. No entanto, assim que o cara disse que não tinha a menor ideia sobre isso, a senhora o chamou de inútil e depois o amaldiçoou com uma morte tão assustadora que faria um fantasma pular. Isso deixou os entregadores com avaliações ruins, caindo como moscas. Meng Xiaohua ficou abalado com o quão difíceis eram as tarefas fáceis, fazendo-o a pensar que marcaria mais pontos fazendo as coisas difíceis, mas ele só conseguiu um. O ovo muscular tinha que entregar amor ao rei do abismo, o que ele achou que era uma piada. Só então ele ouviu um farfalhar dos arbustos. Ele congelou, pensando que era um monstro. O cara foi verificar e encontrou um homem adulto atrás dos arbustos tirando seu vestido, deixando-o totalmente confuso. Só então o jovem percebeu que tinha sido avistado. Ele deixou o careca chocado com o quão tranquilo ele estava com isso. Meng notou o crachá de funcionário exemplar acima da cabeça do jovem, o que significava que ele acertou um pedido difícil. Liu Yao disse que sua tarefa era um concurso de cosplay com o cliente, que ele ganhou moleza. Ele ofereceu o vestido ao homem adulto para experimentar, mas ele disse: "Ah não, tô de boa." O nível 15 começou a pensar que o novato que terminou um pedido vermelho e tinha uma super arma deve ter limpado um desafio difícil, então ele sugeriu formar uma equipe para lidar com o resto das tarefas. Meng explicou que monstros com avaliações ruins vão atrás de outros jogadores, então formar uma equipe era inteligente. Ele até mostrou sua folha vermelha ao herói como uma oferta de paz e ficou surpreso com a reação do herói. Liu Yao decidiu mostrar seu próprio papel. Acontece que ambos tinham que entregar ao rei do abismo. A conversa deles foi interrompida por um grito súbito, enquanto o andarilho da fome estava se aproximando. Vendo isso, Meng sugeriu que ele lidaria com o monstro enquanto o herói de nível papel fazia a entrega, mas para sua surpresa, o herói não topou esse plano. Liu Yao disse que havia um jeito de ambos escaparem sem perder nada. O careca estava irritado com o quão OP todos os NPC eram nesse desafio, e ainda mais irritado, ele não podia mostrar sua arma secreta na frente do herói. Meng lembrou a Liu Yao que ele podia cair fora primeiro se quisesse, pois tinha seu próprio jeito de vencer o monstro, mas Liu Yao estava pronto. O que o careca viu em seguida o deixou de queixo caído. Só então a besta sentiu o cheiro deles, e onde pensou que encontraria sua próxima refeição. Encontrou uma criatura assustadora parada sobre um caçador derrotado.
A assustadora então avistou a bolha e pensou que queria roubar sua comida. O monstro apavorado disse que não era o caso, e disse que estava saindo o mais rápido possível. Assim, a criatura de nível forte disparou. Na realidade, nosso herói usou sua capa espectral para enganar a criatura e parecer todo poderoso. Com a bolha sumida, Meng estava livre para se mover. O careca decidiu fazer amizade com o jovem, vendo o quão assustador ele seria como inimigo. Então Liu Yao concordou. Ele ficou então intrigado quando perguntado por itens de cura. Algum tempo depois, Meng explicou a Liu Yao como pedidos azuis, embora supostamente fáceis, eram na verdade super difíceis e sempre recebiam avaliações ruins, dizendo que uma vez fez esse desafio com amigos e mal escapou de um caos de monstros. O herói instantaneamente percebeu que pedidos vermelhos eram a chave para uma pontuação perfeita e agora, com seu novo companheiro de equipe, ele estava pronto para acelerar nas tarefas. Enquanto isso, 3 jogadores estavam correndo confusos porque mesmo depois de terminar a tarefa, estavam sendo perseguidos por seu cliente, o demônio escavador de alto nível que enlouqueceu. Isso os fez pensar que o problema era com o pacote, que acabou sendo pesticida. Só então eles avistaram alguém à frente. A princípio, eles queriam correr até ele, esperando que ele se tornasse o novo alvo do monstro, mas para o choque deles, ele estava correndo em direção a eles. O homem então disparou entre eles, gritando por ajuda. Pouco depois, uma sombra assustadora com tesouras gigantes apareceu na frente dos caçadores. Então eles mergulharam nos arbustos para se esconder. A centopeia gigante e ameaçadora que viu a sombra fez a mesma coisa, e assim que o perigo passou voando, os perseguidores e perseguidos ficaram totalmente aliviados. Com isso fora do caminho, a perseguição selvagem começou de novo. Meng ficou impressionado com como os monstros estavam fugindo do seu amigo, e perguntou se sua roupa gritava modo chefão. Liu Yao virou sua poção de saúde e disse que era só seu charme natural, fazendo o ovo se perguntar se ele era sequer humano. Enquanto isso, no Templo da Vida Eterna, o sino foi entregue, deixando a jogadora esmagar a tarefa vermelha. A senhora ficou chocada com o quão difíceis eram os vermelhos, exigindo muito esforço para terminar. Mas quando ela viu que lhe deu uma promoção, ela pensou: ei, talvez seja esse o caminho. Então Zhou Peng recebeu uma ligação da guilda dos 3 anciãos para um trabalho maneiro que tinham. Os 3 esquisitos não ficaram chocados que a jogadora acertou uma tarefa vermelha sozinha. Zhou Peng perguntou sobre o trabalho e o saque, então a garota disse que ganharia um item azul por derrubar o gigante careca, deixando-a curiosa sobre essa treta com Meng Xiaohua. A guilda então decidiu melhorar a oferta, deixando-a ainda mais curiosa. Eles prometeram 2 itens azuis por encontrar o conquistador do desafio feroz, mas Zhou Peng recusou, dizendo que só faz trabalhos de assassinato. A esquisitona achou que a Forte pouparia o ovo, já que eram velhos amigos. Ela confirmou dizendo que ele era um velho amigo com quem ela lutou e que ela devia muito a ele. Então ela pediu à guilda dos 3 anciãos para aumentar seu pagamento. Logo depois, nossos heróis chegaram ao local de entrega. Assim que o ovo começou a se perguntar sobre o cliente, eles foram chamados por uma voz da árvore. A criatura os chamou por invadir seu território, encarando-os de cima. Liu Yao ficou abalado quando viu o monstro pular de seu esconderijo e pousar bem na frente deles. O Rei do Abismo disse que odiava humanos. Meng explicou que eles estavam lá apenas para entregar o que ele queria, e então ele perguntou se eles tinham sua parte perdida, deixando o gigante careca totalmente confuso. O monstro explicou que um humano bem espertinho roubou seu olho enquanto ele almoçava, e como era guardado por uma fera de nível feroz, não ousou persegui-lo. Os humanos acharam isso uma história de pescador, dizendo que um monstro feroz não tinha motivo para proteger um humano. Mas o Rei do Abismo nem deu bola, e exigiu seu olho de volta da Yellow Spring Express. Então ele disse aos viajantes para devolverem seu olho ou enfrentarem sua ira. A festa foi interrompida. Zhou Peng cumprimentou seu velho amigo na hora. Quando perguntaram sobre a conexão, Meng disse que era uma aliada que venderia a alma por dinheiro. A garota levou como elogio e até pediu ao amigo para deixá-la eliminá-lo, já que os anciãos colocaram uma recompensa gorda pela cabeça dele. Naquele momento, nosso herói tentou negociar, oferecendo um acordo generoso para que eles se resolvessem, já que ele era só um novato. Zhou Peng disse que também tinha a tarefa de eliminar a equipe do homem, e apontou que o protagonista parecia bem experiente para ela. Com isso, Liu Yao decidiu sacar o plano B, dizendo que lidaria com os intrusos junto com o Rei do Abismo, deixando o monstro e a garota confusos. O Rei do Abismo ficou curioso, já que o encapuzado deveria estar com os humanos. Naquele momento, ele se revelou e disse ao monstro que eram todos parceiros. A fera ficou totalmente perplexa, lembrando como os humanos começaram tudo, roubando seu olho e se escondendo atrás de uma entidade poderosa. Ao encontrá-lo novamente, o monstro explodiu de raiva e avançou. A guilda dos 3 anciãos achou que o jovem era louco por se meter na toca do leão. Liu Yao então apontou que o monstro não havia mudado nada. Só então o Rei do Abismo notou que seu alvo estava estranhamente calmo. Ele perguntou por que parou o ataque, fazendo a criatura pensar que ele estava tentando provocá-lo. Como a mulher de nível feroz estava por perto, ele decidiu fazer amizade com quem roubou seu olho. Todo mundo ficou chocado com a reviravolta maluca. Liu Yao pediu ao monstro para ajudá-lo a derrubar o inimigo, mas a criatura disse: "Ah não, estamos em menor número, cara." Então nosso herói decidiu mostrar algo épico. O Rei do Abismo ficou super animado ao ver seu olho novamente, já que o herói o prometeu como recompensa pela ajuda. Liu Yao disse que o daria à entidade de alto nível se ele ousasse recusar e até pediria outro olho a ela.
E com isso, o monstro topou ajudar assim que recuperasse sua parte do corpo perdida. Boom! O protagonista concluiu sua segunda ordem vermelha, subindo para supervisor. Agora ele conseguia meio que resistir ao poder do gerente e sua habilidade de um golpe, ganhando recompensas triplas no final do teste. Com isso, Luyao soltou seu novo parceiro, que avançou contra os humanos, deixando-os totalmente apavorados. Luyao disse ao rei para se divertir antes de sumir. Enquanto ele começava a destruir os membros da guilda como um chefe, a garota pediu ao mercenário para agir, vendo a velocidade do oponente, mas para seu choque, esse cara estava fugindo discretamente. Zhou Pen disse que seguiria o protagonista enquanto eles distraíam um monstro, só então ela avistou uma figura gigante acima de sua cabeça, desviando de seu soco massivo no último segundo. Mesmo assim, a garota não escapou ilesa, chamando sua amiga e usando uma habilidade azul contra ela. Meng queria que a assassina deixasse Luyao em paz. Isso a fez perceber que tanto interesse no protagonista significava que o cara tinha alguns planos secretos, deixando-a ainda mais curiosa. Enquanto ela desaparecia, deixando para trás uma boneca de palha, Meng Xiaohua ficou irritada, já que era um item salva-vidas. Enquanto isso, fugindo, o herói pensou em como seu novo amigo sempre queria algo dele, mas ele sempre estaria em uma situação complicada se recuasse na hora certa. E com isso, ele aceitou a última ordem: entregar uma risada a um cliente chamado Cry, na estação Yellow Spring. A mulher louca recuperou a sanidade antes de derrubar o gênio. O rei do abismo deveria se vingar, mas eventos surpreendentes se desenrolaram. Isso irritou muito o gerente, já que as coisas não estavam saindo como planejado. Ele também ficou surpreso com o aparecimento de um supervisor que podia resistir à sua autoridade. Mesmo assim, o gerente insistiu que as coisas deveriam ter saído do seu jeito, sendo ele o verdadeiro mentor, afirmando que os peões não deveriam se afastar muito da vontade do rei. E assim, as ordens das peças mais fracas começaram a falhar uma a uma. A cada morte, uma forma de energia negra era liberada. Essa energia super maligna que o gerente estava absorvendo de seus funcionários incompetentes não era suficiente. Ele então se virou para os choros próximos e disse à entidade que a soltaria em breve. Ele revelou como um supervisor com muitos pontos de maldade poderia entrar em testes ferozes, alegando que precisava de um pouco mais para atingir o nível feroz. Mesmo assim, ele teria que esperar o jovem falhar em sua última ordem para se libertar deste teste. Enquanto isso, na floresta onde os membros da guilda foram eliminados, o monstro disse aos humanos que a morte era tudo o que podiam esperar de sua ira antes de se virar para o gigante careca e elogiá-lo por sua força. Só então o monstro gigante sentiu uma sensação estranha. Meng imediatamente quis verificar o que era. O rei do abismo explicou que era devido a Yellow Spring, pois o gerente podia controlar clientes insatisfeitos com suas ordens, e ele tinha duas ainda incompletas. Meng disse que estava ali para cumprir a segunda demanda, deixando o monstro em busca de amor horrorizado quando um gigante careca prometeu fazer de tudo para lhe dar amor. O rei tentou argumentar, apenas para ser subitamente agarrado pelo rosto e puxado para um beijo, e assim a criatura foi beijada sem consentimento. Apesar de ter ficado estranho no início, ele aceitou o amor do homem de 2 metros, completando a segunda ordem e promovendo o entregador a funcionário exemplar. Enquanto isso, em outro lugar do mapa, nosso herói ficou perplexo com o monstro perdendo o controle. Ele então se virou para que o seguia, dizendo que ela deveria estar no rastro de seu aliado. A assassina disse que tinha que vencê-lo primeiro, então o jovem pediu para ela abrir o jogo. Ela disse que não sabia o motivo da amiga, mas como os 100 melhores jogadores eram descarados por poder, os 10 melhores eram basicamente monstros sem um pingo de calma. Liu Yao perguntou por que ela estava falando com ele. Ela calmamente disse que estava ali para verificar seu valor. Mais tarde, na zona segura, os membros da guilda estavam irritados porque seus níveis foram resetados. A garota chamou sua equipe que era só isso, deixando-a super irritada. Sua ajudante tentou argumentar que o mercenário ainda estava vivo e podia terminar o trabalho, então mandou uma mensagem. Mas ao enviar, ela ficou chocada ao ver que o sistema não os considerava mais amigos. E com isso, ela socou a loira com toda a força, furiosa por ter sido bloqueada por uma assassina tentando pegar a recompensa para si, o que não fazia sentido para a de verde, já que ela era uma das ranqueadas. A capitã explicou que todos os ranqueados faziam coisas obscuras para ficarem fortes, enquanto pensava em como contar os superiores que falharam. Só então sua outra equipe apareceu querendo mostrar um vídeo que acabaram de conseguir, e ele mostrava um jogador com um monte de equipamento de elite. O de óculos adivinhou que este poderia ser o desbravador de testes ferozes que os anciãos estavam caçando, mas a capitã não se importou e queria usar a filmagem para seu relatório, então decidiu alertar o líder da guilda sobre uma grande descoberta na Yellow Spring Express. Enquanto isso, no mapa do teste, Zhou Pen pediu ao jovem para parar de correr, dizendo que não queria mal, embora planejasse vendê-lo por uma doce recompensa. Ela então falou sobre a recompensa que os 3 anciãos colocaram pela cabeça do desbravador de testes ferozes, e ao saltar no ar, aterrissando graciosamente na frente de nosso herói, disse que ele poderia ser quem ela procurava. Zhou Pen disse que ele nunca conseguiria fugir dela porque ela era muito mais rápida. Liu Yao perguntou o que ela faria se ele fosse o culpado. A garota disse que faria uma oferta, invocando sua arma e propondo dividir a recompensa igualmente. Nosso herói ficou chocado com a aparição do rifle. Mesmo assim, Zhou Pen disse que era uma maga antes de usar seu arsenal de habilidades, conjurador, para preparar um feitiço e atirar no protagonista com ele, aumentando sua velocidade por 10 minutos.
Liu Yao ficou impressionado ao ver-se ganhando um aumento de velocidade. Ela então perguntou se ele estava curioso sobre seus movimentos amigáveis. Então a garota explicou como os jogadores tinham que jogar contra o mapa e se unir para vencer. Nosso herói perguntou suas reais intenções, então ela disse que ele devia querer mais do que a recompensa prometida, apontando que ele era o único que podia enfrentar o gerente de um golpe, sendo um supervisor, tornando-o chave para limpar este teste antes de dizer que ele deveria simplesmente fugir se algum dia se encontrasse em perigo. Com isso, o jovem finalmente entendeu o que ela queria dizer. Logo depois, vemos nosso herói abrindo a porta. O de olhos lacrimejantes ficou confuso enquanto uma pequena figura chorando estava sentada no chão. A criatura se virou para os humanos, avançando contra ele com seus olhos escuros chorando sangue. A aterrorizante forma de vida gritou o mais alto possível, o que realmente intrigou nosso herói. Liu Yao então decidiu animá-la, mas assim que ia fazer isso, algo inesperado aconteceu. Ele foi atingido por uma onda de tristeza, percebendo que estava em apuros, pois essa devia ser a habilidade da entidade que gritava em agonia. Liu Yao ficou perplexo quando o monstro o convidou para uma data de brincadeira. A criatura queria explorar o subconsciente do protagonista e ficou chocada ao ver que parecia um hospital e que seu novo companheiro de brincadeiras tinha sua cota de lutas. Então pediu para explorar os medos e dores do humano. Ele rapidamente concordou, deixando a entidade horripilante fazer isso antes de se transformar em uma também. O monstro ficou aterrorizado com as memórias agonizantes que viu que não deveriam pertencer a um humano. Só para o herói dizer que aquelas ainda não eram as mais sombrias, e então ele decidiu deixar o monstro mergulhar totalmente nas verdadeiras profundezas de seu passado. O monstro, parecido com uma criança, corria por um labirinto, desviando de criaturas demoníacas assustadoras. Nosso herói estava empolgado, finalmente encontrando alguém que entendia suas lutas. O monstro estava totalmente surtando, caindo das costas do cara e disparando como se estivesse em uma corrida. Liu Yao disse: "Volta aqui, tenho mais coisas legais para mostrar." Mas o monstro disparou para um quarto, batendo a porta atrás de si. O monstro começou a chorar pela mãe, pensando que tinha encontrado um demônio de verdade. Então, bam! Uma batida forte na porta, nosso herói, empunhando sua épica lâmina roxa, invadiu, perguntando à criatura aterrorizada se sua dor era realmente tão incomum. Enquanto isso, o gerente adorava histórias tristes, amando quando a alegria se transformava em tormento e agonia. A entidade disse que a criatura parecida com um bebê podia desenterrar memórias miseráveis para derrubar oponentes, mas quando verificaram o monstro, ele estava super assustado. A criatura conhecida como Cry continuou gritando, mandando o humano sumir e então jogou algo nele. Nosso herói olhou para baixo, intrigado, e viu um brinquedo familiar, lembrando-o do que ele deu à mulher louca. Ele percebeu que o monstro era na verdade Xiao Xiao, a filha desaparecida da mulher louca. O nome soou familiar para a criatura, que perguntou sobre sua mãe, apenas para ser atingida por uma dor de cabeça massiva. O jovem correu para ajudar a garotinha, que disse que sua cabeça doía. Então, do nada, um fio saiu de sua pele. O protagonista tentou desviar do fio, mas foi atingido e caiu no chão. De repente, mais fios saíram das costas da garota. Liu Yao desviou como um ninja, tentando escapar do perigo. Depois de desviar de todos os fios, ele respirou aliviado, pois o buff da assassina ainda tinha tempo. Mas ele percebeu que foi enganado, pois sua lâmina foi selada. Então alguém entrou, dizendo que plantaram fios e Cry como última defesa. O gerente notou que as lâminas do herói eram seu maior trunfo, então era melhor tirá-las. Ele se desculpou por chorar, pois o poder de Cry era forte demais até para ele. Lembrou a todos de manterem a compostura no trabalho. Liu Yao pensou que era uma inspeção aleatória, mas o velho disse que estava apenas curioso sobre seu trabalho, desculpando-se pelo comportamento da pequena criatura, dizendo que era só uma criança, e ofereceu um assento ao seu supervisor. O velho perguntou se o jovem queria conversar sobre outra coisa e que estava aberto a perguntas. Isso agradou o gerente, pois a violência era ruim para o ambiente de trabalho. O garoto confuso perguntou o que ele queria dizer, então o velho perguntou sobre a coisa mais crucial nos negócios, dizendo que era a demanda. Deve-se sempre garantir que o cliente precise de algo. Ele revelou que estava explorando a criança que podia ver os medos dos outros, dando vida a eles. Alguns clientes temiam engordar, como o andarilho perseguindo o animado dono à noite. Quanto à noiva de Jade, que amava sua aparência, ele tirou sua beleza. Ela se viu diante de um jogador alto, Meng, que estava super irritado por não conseguir vencer o chefe final deste teste, pois não conseguia 3 ordens vermelhas. Quando perguntado sobre o valor do mal, nosso herói disse que sabia um pouco, explicando que embora os pontos de maldade fossem irritantes para os viajantes, eles eram como nutrição para sua espécie, significando que cada vez que um jogador falhava em um teste, ele crescia em poder. O velho segurou o bebê com seus fios, dizendo que se ele matasse o jogador, o deixaria consumir o valor do mal, aproximando-o do rank feroz. Depois de contar tudo, a entidade perguntou ao protagonista se ele gostava de seus métodos. O gerente expressou sua curiosidade sobre os horrores que o pequeno viu na mente do humano e sugeriu educadamente revelá-los. Certo. Segura essa que a história vai ficar doida. Mas o gerente disse: "Ah não, tô de boa", preferindo ficar na ignorância, alegando que os viajantes diziam que a ignorância é uma bênção. Então ele entregou uma arma ao garoto, tipo, toma, acaba com tudo. Bum. O mundo explodiu, mas o gerente ficou curioso, porque o garoto usou um console como escudo. Liu Yao, sendo o espertinho, deu algumas dicas profissionais ao gerente enquanto ativava um item mágico. Ele disse: "Cuidado com essas armas secretas."
enquanto usava um console de uso único para invocar o Sloth. Mas, reviravolta, o sistema disse: desculpe, Sloth está de folga, deixando-o numa enrascada. O gerente ficou secretamente aliviado e soltou seus lacaios, mas antes que pudessem sequer arranhar o garoto, a maioria foi aniquilada, tipo, instantaneamente. Lu Yao estava vivendo sua melhor vida com a verdadeira arma demoníaca, não uma imitação barata. Era só um travesseiro, mas ei, funcionou. Vendo isso, o gerente pensou: tá bom, eu mesmo resolvo. O garoto disse ao travesseiro para resolver, e ele voou em direção ao gerente, cortando os fios como uma faca quente na manteiga. O gerente foi esmagado contra uma parede por um travesseiro, nada menos. O garoto estava livre e pegou sua arma, elogiando o item demoníaco. Era chamado de Sono Eterno, um travesseiro que cura e ataca uma vez por dia. O console desapareceu, mas o garoto estava tranquilo porque fez seu trabalho. Ele voltou sua atenção para a criança assustada escondida atrás de uma cadeira, então fios verdes apareceram novamente. O garoto tentou afastá-los com sua lâmina, mas eram muitos, então ele fugiu. Liu Yao ficou chocado ao ver o gerente ainda de pé. O velho disse: belo trabalho me fazendo usar minha arma secreta que eu estava guardando para o esquadrão do mal. Fios enlouqueceram e começaram a sair da boca do gerente. Zhou Peng ficou confusa, mas imaginou que era o poder de seu novo aliado. Enquanto isso, durante a luta do gigante careca, seu oponente caiu de cara e ele viu um poder verde por dentro. Xiao Xiao ficou apavorada quando a magia do gerente a alcançou. O gerente disse: você é digno do meu verdadeiro poder. Mesmo que fosse um desperdício, ele estava pronto para derrubar o garoto para o nível 1. Liu Yao o acusou de trapacear ao perder. Assim que o monstro estava prestes a liberar sua fúria, algo quebrou a janela. Um monstro com uma faca apareceu, usando uma criatura menor como escudo. Ele gritou e avançou contra o gerente. O velho ficou irritado, tentando usar fios para detê-lo, mas o monstro cortou todos e agarrou o garoto, empurrando o gerente para longe. A mulher jogou o bebê para longe do perigo, mas foi perfurada por fios. Lu Yao a reconheceu como a mãe enlutada. Ele sabia que ela não duraria muito e tinha que descobrir como completar sua missão final. O garoto estava para baixo como sempre, então Boom foi chamado pelo herói que só queria ver um rosto feliz. Então ele pegou esta lâmina para usá-la em sua própria boca. E assim, nosso herói esculpiu um sorriso em seu rosto para terminar sua terceira e última tarefa. O vencedor então apontou como o perdedor era apenas um peão, totalmente dominado pelas emoções, vendo como ela tinha se esforçado com uma tempestade de ataques, e com isso ele casualmente jogou seu velho brinquedo de lado, deixando-o bater na parede. A entidade então revelou que, como chefe deste lugar, mesmo as criaturas mais ferozes teriam dificuldade em vencê-lo em seu próprio território, mas admitiu que teria que lidar com a tarefa irritante de encontrar novos clientes após a luta. O gerente então declarou que pegaria os pontos de maldade de todos os outros monstros, assim como fez com a mulher louca, e com isso ele iniciou o processo. Mas assim que estava prestes a se tornar todo-poderoso e onipotente, ele encontrou alguns problemas técnicos. O sistema disse que ele não podia contatar os clientes porque havia 2 gerentes no local e só podia haver um. Isso deixou a entidade totalmente confusa, pois um choro nunca sorriria. O novo gerente se desculpou com o antigo antes de perguntar se ele queria largar o emprego. Agora, com seu novo rank, nosso herói tinha acesso a algumas vantagens e 5 vezes as recompensas prometidas. Enquanto o sistema o incitava a ser o único gerente, o homem teve que admitir que falhou em ver as habilidades do protagonista. Mas ainda assim, alegou que o herói era muito fraco para seu poder, que estava quase no nível feroz. Avançando contra ele, querendo ser o único gerente novamente, nosso herói concordou com a lógica, mas disse que os clientes deveriam ter uma palavra nisso. O grandalhão apareceu bem a tempo de parar os fios do velho gerente. A entidade não ficou impressionada, pensando que essa criatura era tão poderosa quanto ele. Então ele foi atingido por um feitiço de anel triplo chamado Técnica Berserk, deixando o monstro entrar em um acesso de fúria vermelha, deixando o gerente perplexo ao perder o controle sobre ele. O grandalhão então agarrou os fios e os puxou para si para realizar um movimento poderoso. Isso o permitiu arremessar o velho gerente enquanto o protagonista observava em silêncio. A criatura então puxou a entidade para perto para socá-la no rosto, enviando-a voando contra a parede a uma velocidade louca. Zhou Peng ficou impressionada com o poder do iniciante e pediu para serem amigos. Liu Yao concordou imediatamente. O gerente se levantou rapidamente dizendo que a força sozinha não era suficiente para derrubá-lo, apenas para ser agarrado por trás. Ele ficou super irritado, pois até a noiva de Jade havia se virado contra ele, e com isso ela pediu ao oficial para prosseguir. Naquele momento, Meng Xiaohua caminhou em direção ao velho gerente. O herói ficou confuso por ela chamá-lo de oficial. Então Peng explicou que poderia ser por causa de seu movimento proibido, o mais poderoso entre os viajantes. Ela então pediu ao herói para desviar o olhar. O monstro então perguntou ao humano sobre seu destino. Ele explicou como seu poder era manipulação muscular, permitindo-lhe fortalecer qualquer músculo que quisesse, com a potência dependendo do próprio músculo. Quando perguntado sobre o músculo humano mais forte, o monstro ficou horrorizado ao perceber que era a língua, que segundo seu portador, destruía todos que cruzava. Como o homem amava tanto seu corpo, um músculo receberia um enorme impulso, crescendo em poder junto com a própria habilidade, e o músculo em questão era nada menos que a língua. Devido ao mecanismo, a língua do homem gigante ficou mais longa e ganhou um efeito de lentidão, além de boa penetração.
A noiva de Jade testemunhou que a língua do ranqueado era realmente deliciosa, e o gerente tentou barganhar por sua vida, apenas para ser atingido por uma tempestade de lambidas. Isso deixou os outros dois humanos bem enojados e então o agressor começou a experimentar diferentes posições, o que horrorizou o herói. Joe Peng disse que esse ataque bobo era como um finalizador de nível 70. O termo era novidade para o rapaz, então ela explicou que era um golpe que podia zerar 70% da vida de qualquer um, mas tinha umas condições bem doidas. Segundo ela, Meng estava usando o golpe final dele, que só dava para usar uma vez por desafio. Naquele instante, o sujeito deu o golpe final, fazendo o velho gerente soltar um último berro, tipo gato tomando banho. Joe Peng comentou como devia ser chato lutar contra a bebida, dizendo que era vergonhoso até para os três anciãos. E com a saída triunfal do gerente, a missão estava completa, liberando os humanos para voltar à cena do desafio em 60 segundos, tipo contagem regressiva de micro-ondas. Tudo resolvido, eles estavam prontos para atender o pedido francês, pedindo pro herói não pegar manias do terceiro, que era meio imprevisível. Achando ele mais confiável que Meng, Joe Peng perguntou do machucado na boca. Ficou confusa quando o cara disse que fez aquilo para fazer uma criança sorrir, tipo um super-herói com uma história de origem bem esquisita. Enquanto isso, a mulher louca estava presa, sem se mexer, enquanto a criaturinha preta chorona corria para acordá-la, tipo um despertadorzinho. Querendo saber por que ela veio resgatá-la, a pequena perguntou à mulher louca sobre a mãe dela. Só então, uma mão gentil tocou seu rosto e a mulher louca ficou super feliz de ver que a criança tinha crescido. Naquele momento, ela percebeu lágrimas escorrendo pelo rosto da mãe, que lembrava de um momento feliz com a filha. E assim, finalmente, depois de todo o drama e caos, mãe e filha se reencontraram, tipo final de filme emocionante. Ao ver isso, a assassina não conseguiu segurar o choro, se achando uma manteiga derretida. Então Meng explicou que a habilidade da criança preta estava por trás daquele surto emocional. Zhou Peng ficou aliviada, temendo que ela tivesse se apegado antes de sugerir formar dupla com o novato para o próximo desafio, vendo o talento dele. Faltando 5 segundos para o desafio acabar, o gigante sugeriu se encontrarem na cidade principal, onde ele falaria com o protagonista. E com isso, Lu Yao se despediu enquanto eles saíam, sentindo um peso sair das costas. Ele então se virou para a entidade, pedindo para ela parar de fingir, já que os outros viajantes tinham ido embora. Os monstros estavam irritados que o gerente sobreviveu e curiosos por Lu Yao ter ficado depois de terminar o desafio. Então ele explicou que estava vagando pelo jogo, procurando um jeito de salvar a própria vida, tipo um Indiana Jones digital. Disse também que seria errado deixar o gerente depois de descobrir que ele era o cérebro por trás de tudo. Naquele momento, a missão principal sobre a verdade do Expresso Elfero Spring começou oficialmente. Por completar o desafio e virar gerente, nosso herói agora estava concorrendo a recompensas épicas e um título irado. Mas recusar o cargo de gerente e expor a realidade de Yellow Spring para a missão secreta mudaria a recompensa. Mesmo assim, o jovem decidiu arriscar, o que significava que ele ficaria no mapa um pouco mais, e o sistema desejou boa sorte. Pouco depois, a entidade apontou como ele era único, mesmo entre os viajantes. Começou a falar de um boneco qualquer, chamando Lu Yao pelo primeiro nome. Lu Yao ficou intrigado com a familiaridade do sujeito. A entidade logo o chamou de egocêntrico, reconhecendo-o como o sobrevivente do reality de namoro e até disse que conhecia seus truques ocultos, tipo a habilidade de hipnose que precisava de contato físico, o que o jovem não negou. Também estava familiarizado com suas tesouras gigantes, capazes de ferir monstros de nível feroz. O velho gerente então apontou o alto valor maligno do jovem, que o permitia entrar em desafios ferozes, por isso ele o monitorava. Lu Yao tentou provocar a criatura que falava por um boneco, e quando ela estava prestes a cair na isca, recuperou a compostura rapidinho, só para ser esfaqueada na cabeça pela noiva de Jade, tipo reviravolta de filme de suspense. Os monstros ficaram confusos enquanto o humano explicava que aquele não era o verdadeiro inimigo, alegando que o gerente falecido era só um receptáculo. Naquele momento, o cérebro assumiu o controle de outro boneco, elogiando-os pela rapidez que os fez tomar o lugar dele. O viajante então apontou como o verdadeiro cérebro foi pressagiado no início da aventura. Quem se alimenta das necessidades dos clientes deve ser o mais ganancioso de todos. Segundo o protagonista, o verdadeiro inimigo era a própria vontade do serviço de entregas, se alimentando de pedidos falhos para ficar super poderoso. Naquele momento, as muitas bonecas quebradas começaram a se levantar do chão, tipo um Toy Story macabro. O gordinho enfurecido logo avançou, pronto para a briga, mas ficou totalmente confuso quando um boneco rasgado se agarrou à perna dele, parando-o no meio do ataque. A mãe rapidamente chamou sua arma, apontando como os bonecos tinham subido de nível. A entidade então abriu o jogo para o humano, dizendo que o desejo é a verdadeira essência de todas as formas de vida, a natureza que geralmente é presa por regras e senso moral. E enquanto a entidade seguia essas regras, nosso herói era diferente. Ele era um coringa, sem restrições, o que o tornava a escolha perfeita para ser o próximo gerente de Yellow Spring. O boneco começou a envolver o humano com cordas, exaltando suas vibrações malignas e sugerindo que se tornassem um ser superpoderoso. Mas o protagonista sabia que seria só um peão.
Então ele tentou argumentar que, ao contrário dela, os viajantes não conseguiam acessar essa vibe maligna. Mas Lu Yao pensou, não é verdade. Então ele liberou a descida demoníaca. Enquanto isso, em outro lugar do mapa, raios iluminavam o céu. 2 caçadores corriam por suas vidas de uma centopeia. Eles estavam confusos, já que o gerente não tinha aparecido para repreendê-los pela missão falha. Então um deles avistou algo no céu. Tinha cabelo branco e uma aura escura. Assim, um demônio segurando tesouras roxas apareceu. Ao ver isso, a entidade ficou totalmente chocada. Ele estava testemunhando um humano usando a vibe maligna. Nosso herói decidiu usar sua técnica de 10 elos, ceifador de vidas, para liberar um mega ataque. Isso causou uma quantidade de dano de cair o queixo. Enquanto isso, dentro do reino do mal, Preguiça estava tirando um cochilo tranquilo, então ela sentiu algo estranho. A sonolenta chamou de aura de nível feroz. De volta à cena da luta, o edifício expresso Yellow Spring desapareceu. A mãe fez o possível para proteger a filha, mas a pequena não se mexeu. Uma pedra foi virada. O gordinho se libertou dos escombros. Enquanto a noiva de Jade não acreditava que sobreviveu, os monstros ficaram chocados com a destruição que o jovem causou. Quando perguntados sobre o culpado, os dois ficaram em alerta máximo, mas perplexos, já que era o pecado da preguiça. Então exigiram um relatório completo dos eventos recentes. Depois de ouvir tudo, o irritado decidiu ir para a Terra confrontar o protagonista. Os dois ficaram aliviados por não terem virado churrasco. Então alguém veio correndo até Preguiça. Era ninguém menos que a mulher louca, implorando pela vida da filha. Ela se curvou, dizendo que faria qualquer coisa pela criança. Preguiça explicou que a escuridão era o cerne da existência da pequena, e como essa escuridão sumiu, era natural que ela também desaparecesse. Essa notícia esmagou a mãe. Preguiça não aguentou e decidiu dar um presente a ela, entregando um item estranho. Era a lanterna azul celeste de nível azul, que permite absorver energia da alma e usá-la como quiser. No fim, a demônia explicou que esse item precisava que alguém sacrificasse a vida, mas mesmo assim o alvo perderia as memórias. Ela pediu para a mãe pensar bem antes de decidir, sabendo as consequências de entregar sua alma. E com isso, a mulher louca chorou uma última vez, então ativou a lanterna azul celeste. Ela queria contar à filha uma última história sobre uma menininha que chorava por tudo, até o dia em que ganhou uma boneca e ficou super apegada. Daquele dia em diante, a menininha dividiu tudo com seu brinquedo, e com isso, a pequena ficou mais alegre e começou a crescer. Naquele momento, a menininha abriu os olhos e acordou. A princípio ela estava confusa sobre onde estava, mas então notou algo que a fez sorrir de orelha a orelha. Ela se viu diante de uma magnífica boneca nova e brilhante. Enquanto isso, no mundo humano onde nosso herói reapareceu, ele estava super intrigado pelos eventos recentes. Depois de deter a vontade do Expresso Amarelo e completar o desafio, permitindo que ele terminasse a missão principal e a oculta com uma pontuação perfeita, ele foi desconectado do jogo bem na hora de pegar suas recompensas. Isso o deixou pé da vida, porque não devia acontecer. Então ele ouviu uma batida na porta. A batida rapidamente virou pancadaria. Isso deixou Lu Yao totalmente confuso. Pouco depois, criaturas aterrorizantes e horrendas invadiram o quarto. O paciente logo pensou que estava alucinando, o que ele achou super estranho, já que tinha acabado de tomar os remédios, então decidiu ignorar. Mas aí um deles avançou nele, estilo ninja. O protagonista ficou tipo, opa, o quê? E desviou bem a tempo, mas ainda levou um arranhão no rosto daquela língua nojenta. Ele ficou chocado porque, nenhuma alucinação devia doer assim. As enfermeiras ficaram tipo, isso não é bom. Tentaram falar com ele, mas ele estava no modo silencioso. Então elas pensaram, ele tá viajando de novo. Uma das enfermeiras tentou ajudá-lo, mas tudo o que ele via eram 2 monstros esquisitos. E ele pensou, preciso entrar no modo herói e abater essas feras? Então, o monstro avançou nele. Então ele decidiu vazar, pulando por cima deles tipo um profissional do parkour, e disparou como se estivesse num videogame. Vendo isso, uma enfermeira disse, ei, avisem sobre o paciente fugitivo. Enquanto ele continuava correndo, notou algo mega assustador. Uma criatura gigante estava bloqueando o caminho. Ela o esfaqueou na perna. Ele estava com muita dor e não conseguia ficar de pé direito. Luia pensou, ok, isso não é um jogo. Então ele pensou em tirar algo da mochila. Bem nessa hora, um funcionário do hospital o encontrou e perguntou o que estava rolando. Ele disse que tropeçou e caiu. Nada demais, sem ferimentos. O cara tentou acalmá-lo e levá-lo de volta. Mas nosso herói pensou, nem a pau, e disparou. E então ele pulou da janela tipo, o quê? Enquanto isso, no orfanato, as crianças perguntaram ao irmão mais velho quando ele voltaria. Jinda lhe disse, volto logo assim que ficar rico. Ele mandou eles ficarem quietos e se comportarem. Então uma criança apontou um cara estranho. Era um jovem de pijama com dificuldade para andar. Os órfãos pensaram, ele com certeza é de um hospital. Mas então viram a vibe intensa e assustadora dele. O outro jogador pensou, opa, alerta de perigo. Enquanto o cara selvagem começava a causar caos com sua espada. O loiro agarrou as crianças, salvando-as bem a tempo. Ele mandou elas darem no pé. Ele tinha um pergaminho de teletransporte de qualidade verde para assumir com alguém.
As crianças estavam preocupadas com o irmão mais velho, mas ele disse: "Não se preocupem, eu sou forte." Mas ao ver o poder insano do cara que empunhava a tesoura, ele percebeu que estava em apuros. Nosso herói ergueu a espada, pronto para lutar. Jindali caiu de joelhos e lembrou ao herói que era seu filho. Mas o herói mandou ele correr, dizendo que estava perdendo o controle. Vendo isso, o loiro mandou as crianças correrem. Lu Yao não conseguia mais se conter. Ele liberou um corte negro massivo. O outro jogador correu, implorando por ajuda, e bem quando as crianças pensaram que o irmão estava frito, alguém apareceu e o salvou. A onda de choque da explosão quase derrubou o loiro. Ele abriu os olhos para ver uma criatura de outro reino. Era Preguiça, elogiando a força de vontade do herói por resistir à fonte do mal, mesmo que por um instante. Ela não se surpreendeu com as habilidades do seu escolhido, dizendo que dar a ele a descida demoníaca foi uma ótima ideia. Então ela usou sua habilidade, Requiem dos 7 pecados capitais, congelando a área ao redor e criando uma vibe super tranquila. As crianças ficaram maravilhadas com a neve e começaram a sentir sono antes de cair no sono profundo. Lu Yao perguntou à demônia se ela estava por trás disso. Ela pediu desculpas, dizendo que não queria incomodá-lo, e ficou chocada que ele liberou a fonte do mal completa. Ele disse que queria ouvir a versão dela da história. Preguiça prometeu explicar, mas apontou que eles tinham atraído muita atenção. Então ela tinha que lidar com os humanos chatos que viram a neve mágica e uma demônia no mundo humano, além de uma barreira mágica estranha. O jogador percebeu que estava em outro mundo, então alguém mandou ele recuar. Jindali obedeceu rapidinho, se perguntando quando aquela pessoa estranha apareceu. Essa pessoa logo apontou como a Duquesa Preguiça nem se deu ao trabalho de avisá-lo sobre a chegada dela, só para ela retrucar que os Guardiões da Noite e a rotina de checagem deles são tão chatos que fariam um esquilo hiperativo dormir. O estranho a lembrou educadamente que ela estava presa por contrato a pedir permissão antes de entrar no mundo humano, o que irritou totalmente a entidade, que desafiou o homem a tentar selá-la. Ele afirmou com confiança que mesmo que Tino não estivesse com força total, o selo patético dele nunca conseguiria contê-la. Mesmo assim, ele revelou que se a demônia planejava conquistar a Terra, ele e seus colegas estavam totalmente prontos para entrar no modo super-herói e defendê-la com suas vidas. Preguiça chamou os Guardiões da Noite de suicidas antes de revelar que o verdadeiro motivo de ela estar ali era por causa do indivíduo que estava no subsolo. O homem teve dificuldade em acreditar nela, porque segundo ele, esse cara era só um fracote que mal tinha experiência com coisas de outro mundo, e até o comparou ao lixo ali perto, fazendo-lhe perceber na hora que ele estava falando dele. A demônia ficou surpresa com a simplicidade dos Guardiões da Noite, o que intrigou totalmente o homem, então ele foi pessoalmente checar o jovem inconsciente e o que ele encontrou o deixou totalmente de queixo caído. Ele rapidamente pediu aos colegas para largarem tudo e virem, e eles obedeceram na hora, o que fez a barreira sumir. Os 3 homens ficaram chocados ao ver uma fonte de mal extremo que ainda estava ativa. Então perguntaram à demônia sobre a situação do jovem, fazendo-la explicar como ele estava lidando com os efeitos colaterais de despertar um pouquinho de poder maligno, o que o fez atingir o nível feroz. Essa notícia chocante surpreendeu totalmente o homem, pois eles acharam difícil acreditar nas palavras de Preguiça. Vendo como as palavras dela não eram exatamente confiáveis, a demônia decidiu levar o humano para o reino dos monstros com ela e nunca mais voltar. Só então os 3 Guardiões da Noite a pararam, alegando que ela não podia simplesmente levar alguém dali. Preguiça ficou intrigada com essa oposição, então o primeiro dos 3 homens ameaçou se explodir se ela não deixasse o jovem em paz. Ela não pôde deixar de sorrir ao perguntar se eles realmente podiam protegê-lo, sabendo muito bem o perigo que cerca a fonte do mal. Com isso, o homem decidiu se desmascarar, afirmando que é super raro um humano se tornar a fonte do mal, então eles o protegeriam com suas vidas. Ela decidiu deixá-lo sob os cuidados deles, mas não antes de lembrá-los que o beta público estava chegando. Isso deixou o homem ainda despreparado para um desafio de nível feroz. Só então a demônia se dirigiu a Seming, apontando como os Guardiões da Noite antes dependiam dos senhores da Sexta Constelação do Sul para defendê-los, e que não adiantava adiar ainda mais o beta, já que todos eles tinham sumido. Seming não tinha como argumentar, mas pediu educadamente para Preguiça deixar a Terra. Ela decidiu fazer isso imediatamente, mas antes se inclinou perto do herói e o beijou na testa. O velho ficou intrigado. O cara, todo sem graça, alegou que ela estava só dando a ele um escudo de consciência definitivo e então a apressou para ir. Com isso, a criatura finalmente partiu. Um dos Guardiões da Noite tentou argumentar que usar um beijo era desnecessário para lançar o feitiço protetor, então o mais velho mandou ele calar a boca. Enquanto isso, Jindoli, que estava escondido, ficou aliviado ao ver que o pai estava ileso. No entanto, ele começou a pensar que o pai era tão ruim quanto os anteriores que quase o eliminaram, mas não pôde deixar de perceber que o que aconteceu estava fora do controle do herói. E enquanto ele tentava dar uma espiadinha melhor, foi subitamente assustado por um homem que apareceu atrás dele e se apresentou como Yusuan. O Guardião da Noite alegou que havia grande talento no garoto e que ele podia revelá-lo pelo preço certo, mas Jindali estava apavorado e pediu para ser deixado em paz.
O homem recusou, alegando que ele era muito fraco para sobreviver ao beta público, e assim, o loiro foi arrastado pelas calças. Enquanto isso, em outro lugar na Terra, em frente a um quadro de recompensas, Joe Peng estava perdida em seus pensamentos. Ela estava tão irritada por ser ignorada que até decidiu matar o herói na próxima vez que se encontrassem. Naquele momento, o telefone dela começou a tocar e assim que atendeu, o tio gritou com ela, repreendendo-a pelos maus modos. Segundo o acesso, os Guardiões da Noite não deviam mais existir, e ele alegou que ela desligaria se nada fosse preciso dela. O cara estava tentando explicar que tinha uma missão para ela, mas ela estava tipo, ah, não tô interessada. Mas aí ele mencionou uma mega recompensa e de repente ela estava toda na vibe da bondade e generosidade. Enquanto isso, lá no Orfanato Sagrado Coração, um garotinho perguntou ao homem o que tinha acontecido. O cara se apresentou como médico e perguntou se o garoto lembrava de algo do incidente. O garoto só balançou a cabeça, tipo, não, nada. Então o doutor disse, se cuida, garoto. Mais tarde, quando perguntado sobre os resultados, o jogador disse que o oponente tinha um poder de apagar memórias, mas disse ao amigo para avisar o ancião Xuan que ele ficaria de olho no herói. E então, bum, uma guerra total irrompeu entre criaturas angelicais e demoníacas. Os guerreiros alados perceberam que precisavam derrubar o rei para parar o caos, mas o deus demônio era muito, mas muito, OP. Ele exibiu seu poder, alegando ser a fonte do mal enquanto varria os atacantes do mapa. Então a criatura convocou os 7 pecados capitais para julgar este reino. Naquele momento, alguém acordou nosso herói. Ele abriu os olhos de repente, totalmente confuso sobre onde estava. O protagonista notou um círculo mágico massivo acima da cabeça, com um monte de feiticeiros entoando um feitiço poderoso. Ele ficou intrigado enquanto Preguiça explicava que ele estava revivendo as memórias antigas da fonte do mal anterior. Ela apareceu em forma astral, dizendo que colocou um pouco da mente dela na dele, e que ele teria perdido o controle se não tivesse acordado. Liu Yao então pediu atualizações sobre o reino humano, e ela decidiu mostrá-lo, deixando-o super curioso, enquanto ele se via na frente de Joe Peng. No mundo real, nosso herói estava todo acorrentado. A garota confrontou o tio, dizendo que ele tinha pirado. Ele ficou chocado com o atrevimento dela, mas ignorou, perguntando se ela conhecia o novo receptáculo do mal. Ela confirmou que sim, mas não sabia a verdadeira identidade dele. Joe Peng então perguntou sobre o loiro, que na verdade era Jindali, se perguntando se devia fazer amizade com a garota que parecia próxima do protagonista. Então ele tentou se apresentar, mas foi interrompido por uma assassina que sacou uma arma. Antes que ela pudesse atirar no nosso herói, ela ficou super irritada quando o velho interveio no último segundo. Ele explicou que precisavam da fonte do mal viva, por isso ele parou a bala. Vendo isso, o loiro ficou totalmente apavorado. Joe Peng exigiu uma explicação, questionando a morte de seu mestre. O velho apontou há quanto tempo Silu e Shang Shang se sacrificaram para ativar a formação que derrotou o inimigo na última guerra, com Yanzu sofrendo ferimentos além da recuperação. Com isso, Joe Peng decidiu confrontá-lo por proteger a fonte do mal, mesmo sabendo o que ela fez. Ela explicou como as 6 divisões tinham sumido, e os 3 anciãos não estavam mais unidos por causa do receptáculo do mal anterior. O filho interveio dizendo que o pai nada tinha a ver com o antigo portador do mal. Ela explicou que a maioria dos escolhidos pela fonte do mal extremo morre, e os poucos que sobram enlouquecem, virando máquinas de matar. O loiro finalmente entendeu a agressividade do herói. O velho explicou que era por isso que os humanos, em consenso, decidiram matar o receptáculo assim que o encontrassem. A fonte do mal extremo é o pecado original, uma doença incurável que escolhe seu receptáculo ao acaso. O fim era sempre o mesmo, morte ou loucura sanguinária. O assassino perguntou ao loiro o que faria com o receptáculo recém-despertado. Enquanto ele lutava para entender, o novo receptáculo disse que a única solução era matá-lo para evitar desastres futuros. O demônio achou a resposta entusiasmada dele irônica. O velho revelou que humanos nunca foram feitos para guerrear contra outras realidades, pois não venceriam o feroz grande significado, estavam fadados à derrota. No entanto, o que lhes deu a vitória foi a fonte do mal extremo. Naquele dia, durante a primeira invasão, um sujeito misterioso surgiu do nada, bem quando os humanos estavam prestes a ser aniquilados. Esse cara, que de alguma forma desbloqueou poderes épicos, foi o herói que deu aos humanos uma chance. No fim, monstros e humanos decidiram dar uma trégua e transformar a guerra total num jogo distorcido para decidir o vencedor. Joe Peng era um mistério, o velho nunca abriu o bico. Ele revelou que era um segredo guardado a 7 chaves pelos Guardiões da Noite. Quase ninguém sabia, e ficou ainda mais sigiloso depois que o receptáculo pirou. O velho ficou intrigado quando a garota disse, "Entendi agora." Ela disse que a história explica por que os Guardiões da Noite ainda não foram kamikaze nos monstros. Tinha um monstro na equipe, então ele mandou ela parar de gracinha. Falando sério, ele disse que precisam proteger o novo receptáculo e o eliminariam se ele perdesse o controle. Os mais fracos disseram aos fortes, "A gente dá conta." Mesmo sem entender tudo, viram o cara principal perdendo o controle.
Ele estaria frito se não tivesse se segurado até o slot aparecer. Ou seja, o novo receptáculo pode não ser um fantoche total do grande mal. Quando o velho perguntou se Lu Yao tinha coragem de lutar contra o mal, ele respondeu: com certeza. O Guardião da Noite estava cético, pois nem o último receptáculo saiu do modo Fúria. Jindal lhe disse que o demônio Sloth o apoiaria. O velho decidiu acordar nosso herói o mais rápido possível antes de dar ao jovem um presente surpresa. Um bilhete dourado, o talismã substituto de vida de nível azul, que o deixava escapar da morte ao abandonar a missão. O loiro ficou chocado com o item épico. O Guardião da Noite disse que a única forma de ajudar era aumentar a força de vontade do herói para protegê-lo da corrupção do mal. O garoto ficou apavorado, dizendo que ele e a equipe deveriam se juntar a Lu Yao para espalhar as vibrações do mal e amenizar os desafios épicos. Ele disse ao loiro que o talismã seria dele se ele concordasse em entrar para a equipe.